Você sabia que pessoas focadas no passado ou no futuro, elas são pessoas infelizes? Qual que é o segredo, então, pra gente encontrar essa felicidade? A gente falou sobre isso aqui nesse episódio. Mas mais do que isso, sobre encontrar felicidade na vida, é como conciliar esse pensamento de mindfulness no corporativo. Já viu, né? Já sacou que esse episódio aqui ele vai ser bastante reflexivo, vai te levar a um próximo nível de reflexão, eu tenho certeza que você vai curtir. Cada um tem responsabilidade sobre si, mas a empresa também tem uma responsabilidade social. A forma como o mindfulness hoje está sendo integrado nas empresas também precisa de um pouco de cuidado, porque não adianta você ter o programa, dizer, programa de mindfulness. Legal, agora, maneja seu estresse. O problema não é a carga de trabalho, o problema não é a sua atividade, o problema não é a falta de acompanhamento, de investimento. É responsabilidade sua, você precisa manejar seu próprio estresse. Quem sentou com a gente aqui hoje para falar então sobre esse ambiente de mindfulness no corporativo foi a Mariana de Azevedo. Ela é consultora e mentora de RH, mas ela gosta de se intitular mesmo como estrategista organizacional. Para você conhecer o que faz uma estrategista organizacional, você precisa conhecer o trabalho da Mari e da consultoria dela. E esse episódio aqui, ele é um oferecimento, né? Ele tem um apoio da Unimax, que é o Centro Universitário Unimax. Aqui o seu futuro é na prática, e se você quiser investir no seu futuro e dar um próximo passo aí na sua carreira, clica no link que está na descrição para conhecer o portfólio de cursos da Unimax. Uma das missões da Mari é democratizar temas como, por exemplo, a remuneração, como cultura, como temas do RH. Ela quer democratizar, ela quer tirar todos esses assuntos de dentro de uma bolha. Então, nesse episódio aqui, a gente vai te levar a muitas reflexões. Espero que você esteja pronto para viver o agora junto com a gente. Bora lá? Mariana de Azevedo, então seja muito bem-vinda ao Quinto Dia Útil. Muito obrigada. Uma honra ter você aqui, Mari. Mariana de Azevedo, assim, só para começar, Emerson, porque depois, por favor, me chama de Mari. Isso, combinadíssimo. Você gostou do peixinho? Tava sensacional. É mesmo? Sensacional, né? E eu tô perto dos restaurantes, da fina gastronomia de frutos do mar. É verdade? Sensacional. Estava muito bom. Tá aprovado, então. Quem vier pra cá, recomendo. Parmegiana de tilápia, tilapinha empanada, aquele limãozinho cravo galego, chame como a feira é o cravo, né? Nossa... É que a gente acabou de comer, né? E a cocadinha assada no final, com aquele limãozinho? Assada, com aquele sorvetinho de limão. Quem tá ouvindo agora antes do almoço deve estar assim com a boca salivando. Agora, se você acabou de almoçar, você fala, pode passar. Não sei se é na madrugada, se é uma madrugada. Se for na madrugada, você arrumou um problema. Porque você vai levantar e vai ter que... Aí você abre a geladeira e não tem nada disso, né? Vai ficar difícil tem arranjar, ovo. né? Ir lá pra... Tem ovo. Tem ovo. Dá pra preparar e empanar. Você sabe que a gente não... Assim, tem muita gente que acompanha pelo YouTube, tem muitos views por lá, mas tem muita gente que vai pelo Spotify. Então, a gente tava falando agora mais cedo na vinda, né? Tem muita gente que... O Rafa tava dizendo, né? Ele, pelo menos, escuta pelo Spotify. Tem gente que lava a louça, já contou pra gente, né? Escutando. Então... Que corre fazendo isso. Então, por isso que esse lance da comida, a gente nunca sabe que horas vai chegar, né? É verdade, verdade. Eu gosto de assistir, eu gosto de ouvir, na verdade. Gosto de assistir também quando tem a opção do audiovisual e a gente vê no YouTube e sabe-se lá que outro canal em breve, né? Mas eu gosto de ouvir também. Faço deslocamentos longos de vez em quando, principalmente para ir para aula. E aí eu gosto de ouvir um podcast. Acho que é um momento, né, de... É uma atenção produtiva. A gente tá ali dirigindo, e como é estrada, então meio que você vai constante, né? Acho que pra mim ajuda a aliviar um pouquinho daquela tensão do trânsito, que senão você fica, sabe, assim, né, passa, ultrapassa. Não, eu vou ali constante, devagarzinho. A gente estava falando, né, sobre uma direção defensiva, cautelosa hoje, né? O nosso estilo compartilhado de direção. Meu tipo de direção. Não, que eu vim atrás de você ali, nossa senhora. O quê? Boa, não é cautelosa? Não, eu tava quase descendo do carro e vindo a pé. Tô falando pra você, ó. Aí a gente vem já... Faltou só o bração pra fora aqui, ó. Tiozão. Não precisa ser hora de estresse. Tem muita gente que passa o estresse no Pois trânsito. é, Realmente cara. é um momento do dia que a gente passa muita tensão. E eu falo que também muito em função dos outros, né? O trânsito, você não controla as outras pessoas. Você consegue ter ali uma certa gerência sobre o que você está fazendo, a forma como você está conduzindo. Então, para não me preocupar tanto com os outros, mas, claro, a gente fica atento, eu coloco ali um podcast. Se prestou atenção em alguma coisa, você volta um pouquinho, daí depois você acompanha. Sim.
Pois é, tem gente que se arma quando entra num carro, assim, é um negócio muito doido, se transforma num outro ser humano ali, né? Pô, ali é um lugar que eu relaxo, cara. Música boa, ar-condicionado. Aprendi isso. No meu segundo emprego, conheci um cara que trabalhava em São Paulo, Álvaro. E um dia eu fui visitar uns atacados com ele. Ele falou assim: tá vendo essa zoeira aqui em volta da gente em São Paulo, Emerson? Eu tava dentro do carro dele, ar-condicionado fechado, uma música rolando, uma música clássica. Se o cara gostava de. Eu falei assim: esse aqui é o mundo, cara. Pode pau quebrar aí fora que eu não tô nem aí, ó. Aí eu falo assim: caraca, mano. É isso mesmo. Tipo assim, você constrói o teu agora. O Claro. que você acha, Fernanda? Mas você veio com o vidro aberto, né? Coitado do pessoal. Ela gosta de ar-condicionado. Cara, mas tá uma temperatura boa hoje, Eu tô vai. aproveitando, ele fez a gentileza de proporcionar um proporcionar natural, porque porque eu vim de uma ela região veio bem do frio, fria. é verdade, é Mas eu verdade. proporciono esse calor natural pra tudo. Exatamente. Ela tá junto. Ela Ele entra. adora cara, proporcionar esse calor. Qual é a razão de você viver? Ah, Nossa, mas já Já fomos pras chegar, né? cabeças, A gente já. chegou Pois é, cara, assim. porque quem tem propósito a gente quer ouvir qual é. Então, né, a razão, diria que é uma coisa, o propósito é outra, né? Eu vou pro propósito, então. Eu me motivo muito, eu sou muito direcionada por ajudar as outras pessoas, né? E aí eu entendo que essa ajudar no sentido de contribuir, colaborar, proporcionar, gerar condições de alguma maneira para que coisas boas possam acontecer. E aí acho que a gente pode fazer isso de diversas maneiras, né? Então a minha formação ela é em psicologia, mas eu não atuo na clínica, né? É uma forma de a gente contribuir, ajudar, com certeza. Mas eu sempre tive interesse por grupos, né? Pelo conjunto das pessoas. Então eu sempre tive interesse na faculdade de psicologia, pela parte de desenvolvimento, pela parte organizacional, que a gente fala, né? Em organizações e de trabalho. E aí eu entendi que nesse contexto tem muito espaço para gerar condições, né? E aí eu vejo que a minha atuação dentro da área de gestão de pessoas e recursos humanos hoje é tentar proporcionar um pouco mais de condições para esses ambientes, né, de trabalho, para as organizações, para que as pessoas possam gerar propósito também, né? Ou para que elas possam ter, né, sentir o benefício de estar fazendo parte daquilo de alguma maneira, né? E para as empresas também em proporcionar isso, né? Então, gerar condições que tornem elas sustentáveis, rentáveis, né? Ou que atendam seus propósitos, sejam eles quais forem, porque nem toda organização ela tem realmente né, o propósito financeiro. A gente tem vários tipos de organização e contextos de trabalho, mas que esses ambientes eles também possam oferecer condições para que as pessoas, né, possam estar ali, tenham algum tipo de retorno, né, que elas se sintam de alguma maneira recompensadas pelo tanto de tempo que elas fazem, pelo que elas oferecem, né, que a sua força de trabalho, às vezes ela é mais manual, às vezes ela é mais, né, relacionada à força, às vezes ela é mais intelectual. A gente tem muito trabalho mental, cognitivo e intelectual hoje em dia. E então é isso. Então vejo que assim, ajudar as pessoas e as organizações a oferecerem e também extraírem, né, gerarem o seu melhor. E aí eu levo isso para minha vida pessoal também, né? Eu sou uma pessoa muito que gosta de ajudar os outros, né? E isso é até um ponto de desenvolvimento, porque às vezes a gente acaba botando sempre os outros na prioridade, né? Faz primeiro para os outros e depois cuida da gente. Então aprendi há algum tempo e acho que estou ainda desenvolvendo isso de também aprender a me colocar na prioridade, cuidar de mim, porque se eu estiver bem eu vou conseguir ajudar e cuidar dos outros melhor. Agora, quando a gente tá esgotado, não tem o que oferecer, fica difícil de ajudar, né? Então, A gente entra no evento e fala: senhoras e senhores, em caso de despressurização, máscaras cairão do Exato. teto. Coloque a máscara primeiro em você, depois no outro. Quer dizer, não queira ajudar o outro se você não colocou em você ainda, né? Isso exato. cabe pra tudo na vida. Você Exato. sabe que eu estava na palestra do Pondé ontem, que eu te disse, naquele evento de RH, e a palestra era A Sociedade do Futuro. Ele trabalhou um pouco sobre isso. Aí ele falou assim, cara, então você imagina você perguntar para um filósofo um tanto quanto pessimista, assim, o que você imagina? Ele falou, cara, para analisar o futuro, tem metodologia para analisar como a gente pode projetar 5, 10 anos. 5, 10 anos, não queira projetar 50 ou 100, porque aí é pura especulação, não vai dar nada. Vamos projetar 5, 10. Então a primeira coisa é não coloque o teu sonho diante do que você vê como futuro. Ah, o futuro, se for assim desse jeito que eu imagino, vai ser... Cara, então esquece, perdeu. O método olha para a base,
O que você tem na base hoje acontecendo sobre vários aspectos, e isso vai determinar esse pedacinho de 5, 10. E uma das coisas é, hoje as pessoas estão centradas, elas estão centradas nelas, não no outro. O outro não é a referência. A gente vê a densidade demográfica caindo cada vez mais e países como o nosso que empobrecem ano após ano e não enriquecem. Então, como é que você sustenta a população mais velha? A situação é muito mais crítica, diferente da Europa. Você pega um país mais rico, ainda você tem condição de lidar com a baixa natalidade. E quando você olha isso, por que acontece? Por que não o outro? E ele é bem assim dizendo, ele fala assim, porque a gravidez, ele estava dizendo, né? Isso, ter filhos incomoda, dá trabalho e atrapalha. Eu falei assim, cara, isso é um aspecto. Veja só, você colocou a tua razão no outro. Eu gosto de ajudar. A minha formação, aí que legal, né? A minha formação talvez me deu condições de melhorar ainda com relação a saber separar, me colocar no lugar, mas não estar na posição, não sofrer. A pessoa está em depressão, mas eu não preciso estar junto. A pessoa está sofrendo, mas eu também não estou junto. Mas eu estou em condição de olhar. E esse é o antídoto para uma sociedade que, nas palavras do Pondé ontem, está assim... O resultado que nós vamos colher disso é muito negativo. Como é que você convence os outros a tirar o olho do próprio umbigo e também olhar para o próximo e dizer, cara, acho que o futuro não é sobre mim, o futuro é sobre o outro. Como é que você faz isso? Eu não tenho essa resposta. Essa resposta eu não tenho. Mas, até porque cada pessoa é um universo, né? Cada pessoa, ela é um conjunto de muitas coisas. Uhum. E é muito complexo, primeiro você precisa querer, né? Então, se aquilo te basta, então por que você deveria fazer qualquer tipo de reflexão a respeito disso, né? Então eu faço a minha reflexão sobre eu cuidar de mim, estar disponível para cuidar dos outros, né? Talvez até visão, poxa, nesse momento talvez eu até não esteja cuidando de mim tanto quanto eu gostaria, eu desejaria, mas estou fazendo o meu melhor, mas também preciso ponderar os meus limites, mas é uma reflexão minha, né? Então é um desejo, é uma consciência que vem de dentro. Né? Então, se a gente não percebe, se não tem essa intenção, né? Como é que a gente pode trazer ela de fora? Não sei, Muito né? complexo. Não tem é muito complexo. E isso vem, enfim, é constituído por uma série de questões, né? Né? Nós individualmente como pessoas, nosso convívio social, tem toda uma questão cultural, né? Cultural, regional, tem o meio que nos cerca, né? A nossa educação, que a gente viu, que a gente aprendeu, que a gente viveu. E a gente tá o tempo todo passando por situações difíceis, né? Então, o que cada um de nós tira nesses momentos? Eu entendo que isso vai também consolidar muito da maneira como a gente vai encarar, né, o futuro, né? Não, vou pensar em mim, porque quando talvez eu tive uma dificuldade, eu não encontrei ninguém me ajudando, então é difícil. Talvez alguém que tenha tido essa experiência pense, puxa, quando eu precisei, eu tive ajuda, então é legal, eu posso fazer isso para outra pessoa também, né? Acho que ela vai se beneficiar o suficiente do que eu posso oferecer, né? Então, é uma questão muito, muito complexa, né? Então, vai realmente da reflexão de cada um. E é isso, né? Como você mesmo falou, a formação, né? Algo me levou a essa formação de querer entender um pouco mais, de ter esse aspecto mais reflexivo. Eu sempre fui muito reflexiva, né? Quando criança, acho que era mentalmente muito curiosa, sempre fui muito curiosa. Então, eu sou a pessoa que quer ler, quer entender, faz pergunta, então tá sempre buscando alguma coisa, né? Ouvindo um podcast, lendo um livro, lendo um artigo, também sendo crítica nas fontes, né? Vendo uma fonte, não, mas peraí, qual que é a origem disso? Então, vamos na origem, mas tá ainda mastigado, então vamos mais a fundo, para tentar entender realmente o contexto daquela informação. Então, acho que tem muito, tem a característica individual, né? E aí, não que todo mundo tenha que ser igual, mas o que nos leva a estar mais disponível e ter outras pessoas também como uma prioridade, ou querer ajudar como prioridade, aí são os valores pessoais, né? Isso para cada pessoa. Eu ia perguntar se isso já vinha com a Natasha da Malhação, cabelo vermelho, que eu não esqueci disso. Essa moça que vocês estão vendo aqui, ó, a Mari, ela teve cabelo vermelho curtinho, igual a Natasha da Malhação. Agora você olha assim, não dá pra imaginar. Né? Adoram show, né? Já teve banda. Aí, ó. Sério? Pô, mas o que você toca então? Vamos lá.
Mas é hobby, né? E até outros hobbies acabam um pouco mais priorizados, né? A gente conversou isso porque eu sei lá como é que a gente chegou nesse tema. Porque eu sei que vocês anotam tudo, né? Pelo jeito, eu não lembrava nem que tinha comentado disso. Mas eu sempre gostei de música. Eu sempre acordava, né, de final de semana acordava com música tocando em casa. E enfim, né, não entrando no mérito de gostos musicais ou preferências musicais, mas eu aprendi a gostar das músicas que eu ouvia, e eram músicas, né, era rock, né, meu pai gostava de ouvir Beatles, tinha Rolling Stones, tinha Genesis, Phil Collins, tinha de tudo, Phil Collins e maravilhoso. tinha um monte de coisa. E então, meu pai tocava violão, então assim, eu sempre fui muito imersa na questão da música. Minha mãe sempre foi muito artística, eu diria, muito criativa, né? Muito Uhum. criativa. Ela sempre teve facilidade com trabalhos manuais, então eu sempre estava no meio de cores, materiais, sons, e eu gostava muito disso, né? Então era criança de desenho, sabe? Eu adorava fazer um desenho. Então eu sempre tive muita aproximação com música. E eu comecei a gostar desde criança, assim, de rock, né? Então, o primeiro disco, CD, né, na época, ainda bem que tá voltando, né? Porque a gente não fica tão velho, mas já falamos aqui tudo, a idade, né? Mas na época que tinha o CD surgindo, então a primeira coisa que eu pedi era um CD de rock, né? Então eu sempre estava imersa nessa questão musical e porque queria ter uma guitarra, né? E aí, um tempo depois, mas eu tinha, sei lá, uns 10, 11 anos, eu ganhei de presente de aniversário uma guitarra e um amplificadorzinho pequenininho, e aí eu comecei a tocar, e aí comecei a buscar as pessoas para tocar. E tinha o primeiro projeto de banda de meninas, com, imagina, 12 anos. A gente não conseguiu tocar muita coisa, fizemos uma apresentação, sabe aquela coisa da escola de música? Fizemos uma apresentaçãozinha da escola de música, e aí depois enfim, tive alguns projetos aí mais experimentais, digamos assim, com amigos. E aí eu sempre acabei pautando muito essa parte de lazer na relação com a música. Então eu tocava guitarra, cantei durante uma época, quando tinha banda. E nessa época, já que eu tinha esse interesse por música, então lá por acho que eu tinha uns 14 anos, eu gostava também de música clássica. Então, sabe, era o rock, era música clássica, eu gostava. E aí eu cismei que eu queria aprender a tocar violino. E aí cismei, e aí, vamos botar a Mariana na escola de violino então, né? E era assim, eu sempre fui muito da questão do movimento, né? Então, quando era criança, eu fiz balé, fazia ginástica, né? E dança e tal. E aí fui para tal da aula de violino lá, adolescente. Comecei, né, a tocar, daí veio a questão do pré-vestibular, para tudo, vai estudar, aquelas coisas todas. Na época da faculdade eu voltei a estudar um pouquinho. Então, assim, eu fiz algumas pausas, e aí mas eu tô tocando ainda, né, faço aula, na verdade. Eu falo que eu tô há anos fazendo aula e continuo como parar, ainda né, aprendendo. cara? Não, mas não vai parar nunca, porque é um instrumento que é muito complexo de você dominar, e eu não tô, nossa, eu tô muito longe de tocar, eu considero bem, né? Mas já tô há um tempo tocando, então realmente é o hobby. Eu entendo como aprender uma habilidade nova, sabe? Então, além da questão musical, da arte em si e da criatividade, eu entendo que é você exercitar o cérebro, né? Exercitar a atenção, consciência. Você tem que estar muito consciente, você tem que prestar atenção numa linguagem, que é a partitura, no movimento, no som. Então, você está literalmente com todos os sentidos, né, naquele momento, voltados, dedicados, atentos a extrair som daquele instrumento de acordo com uma lógica que é aquela música, né, aquela partitura, enfim. Então é isso, mas é uma questão ainda de hobby. Em casa é coleção de instrumento. Teu marido toca? Toca. Ele toca super bem, teve banda, ele já teve uma banda um pouquinho mais proeminente no Rio Grande do Sul, toca ainda, ele já passa mais, né, eu já falo, já passa mais trabalho com os amigos, montaram uma banda, tudo com Ele mas toca o até quê? muitos e 40 anos. Ele toca ele toca um monte de coisa, guitarra e contrabaixo e baixo, mas agora ele tá tocando baixo No na baixo. banda dele, que ele Cara, o tocava antes na baixo é banda a também. base que, pô,
Tem que ter botar o ritmo ali, botar É. Ele e a bateria, cara, um bom baixista e um bom baterista, É pronto, o verdade. restante você pode deixar aí a galera se estrepando lá que... E o baterista da banda deles, por sinal, é excelente. Então, assim, aliás, todos da banda deles tocam muito bem, então a banda é sensacional, mas eles também estão no projeto experimental, tem uma coisinha ou outra já gravada, Mas a profissão dele é músico? Não. Não. Ah, tá, não, que você tá Aí imagina, o cara é O cara mó vive disso, estouradão, é. tipo... Pior que Quem é não. ele? Claro. É Já um ouviu hobby falar. de muita dedicação, de muita dedicação. E o meu é hobby 100%. Eu falo que é o hobby que estressa, né? Porque começa a aula, chega uma hora assim, que coisa difícil, que coisa difícil. E você tá lá aprendendo, né? Tô fazendo porque eu quero. Hobby, né? Hobby, prestar atenção e tirar som do instrumento, que é altamente complexo. Uma vida de aprendizado é um negócio muito bom, sabia? A gente se coloca em umas situações que nos fazem pensar sobre a relação com o mundo. Que é aí que é uma coisa interessante. Sexta-feira passada estávamos nós aqui nesse anfiteatro tendo aula de palhaçaria. Eu, Fernando e mais nós. Agora eu sou palhaça certificada, então Certificada. se você tá Não aí, ó, brinque com ela. É. Eu sabia que não era assim ao acaso. Não, pô, agora era. do almoço, aquela demonstração, Não, não você é ao acha? acaso. Não, eu tenho- muita O O problema é inspiração, ela só não aprendeu porque ela fez uma piada e ficou vermelha. Então ela não deveria ter ficado vermelha. Ela tinha que ter sustentado a situação, entendeu? Não é cara dura o suficiente. Pois é, exatamente. E a gente estava aqui, e numa situação de vulnerabilidade tamanha. O grupo estabeleceu uma relação de confiança tão legal, mas sabe o que é interessante disso? É aprender um novo instrumento, ou aprender uma arte, ou aprender a dançar, igual eu me meti nessa um tempo atrás. Tipo, você fala, cara, eu tô num ambiente totalmente diferente, eu não sei nada, qualquer professor, qualquer um que chega me ensina algo novo todo dia. Mas quando você começa a se colocar em situações como essa, você começa a fazer uma leitura diferente da sociedade em outros aspectos. Porque quando você sabe alguma coisa muito e você não tem noção de como aprender dói, esqueceu, na verdade, você não consegue entender quem está à tua volta e não consegue caminhar ou progredir em certas coisas, né? Então, se colocar em situações de vulnerabilidade te faz olhar o outro. Lembra dos remédios? Talvez assim, a gente não combinou sobre isso, mas eu olho para uma situação como essa de você se inventar em coisas diferentes como uma condição de olhar a sociedade e o outro com um ponto assim, cara, não é sobre ser melhor, é sobre condição de aprender, estar disposto a mudar. Não só isso, né? Porque a gente também vai ficando mais velho e vai se condicionando que aprender é você sentar, ouvir alguém falando e fazer anotações, né, daquilo. E, na verdade, a gente aprende nesse treinamento de palhaçaria, a gente brincou de pega-pega. Eu nunca imaginei ver o Emerson Aqui correndo. dentro. Eu já tinha visto o Emerson correndo já em outras situações, mas numa situação de pega-pega foi inusitado, né? Então, é engraçado. E aí você começa a ver coisas que você aprende com o seu corpo, com a observação. Ou pô, tinha pega-pega que o mais engraçado é que tinha uma modalidade que a gente brincou que você não precisava correr, né? Tipo, Se você é pego, você simplesmente fala tem o que nome falar o de nome quem de tá, alguém. que Então, tem pego. se ficasse todo mundo parado no mesmo lugar, a brincadeira ia acontecer de qualquer jeito. Porque daí eu pego o Emerson, ele fala o nome de alguém, aí você pega a pessoa do seu lado, a pessoa... Ninguém precisava correr. Mas a gente ficou desesperado. Entrou todo mundo na mentalidade dos meu Deus, socorro, que vão me pegar. E saiu todo mundo correndo, adoidado, assim. E o professor, né, O palhaço. o palhaço, falava assim, mas vocês não estão entendendo, né, qual que é. Tipo, vocês estão cansando à toa. E você fala, nossa, é verdade, né? Como que a gente se coloca em situações de forma condicionada, né? Exato. E aí precisa de alguém tirar a gente desse contexto pra falar assim, viu, calma, respira, olha aqui, ó. Não sei porque você tá gastando energia à toa, né? Não, é isso, assim, tem duas coisas interessantes do que vocês falaram. A primeira é como a gente encontra isso nos contextos de trabalho, nas organizações. Assim, as pessoas estão fazendo aquilo porque elas estão condicionadas. Você não precisava estar passando todo esse trabalho. Uhum. Mas é porque também ninguém nunca chegou lá e falou... Cara, você pode só tocar a pessoa e a brincadeira vai acontecer do mesmo jeito, sabe? Você pode só fazer ter uma determinada ação, um comportamento que vai dar... Né? A gente vai conseguir mais com menos esforço, Exatamente. né? E o outro é a questão essa do aprendizado, né, contínuo, e que requer disposição mesmo, né, abertura. Porque quando a gente se coloca naquela perspectiva de que você já sabe, não, eu já sei, não, eu já conheço, não quero saber, né? Não sei, não quero saber. Você perde oportunidades.
Acho que você Uhum. perde essa oportunidade, você perde a curiosidade, você perde o interesse, e aí não tem aprendizado, né? Você aprende se você entende que há oportunidade para você descobrir alguma coisa. Se você entende que você já sabe, você já descobriu tudo que precisava ser descoberto, você não precisa aprender mais, Uhum. né? E eu me considero uma eterna aprendiz, assim, então eu estou o tempo todo querendo aprender mais, né? Mas realmente não há uma disponibilidade de todas as Cansa, pessoas. aprender cansa. O cérebro fala, cara, É. pra que isso? Fica aí mesmo, É tá mais bom. fácil não precisar, não É. aprender, é mais fácil não ter que Sim. aprender. é Pior mais que fácil a programação nossa é uma programação pra levar a burrice mesmo. Assim, o DNA Claro, fala, não gaste poupar energia, energia. poupa. Então, se é poupar, ferrou. Exato. Ou você condiciona, igual a academia. Só porque você vai na academia, cara, não é porque você ama, não. É porque você precisa cuidar do corpo. Porque Exato. se fosse de fato respeitar teu corpo, ele vai dizer todo dia, não vai, cara. Poupa esse recurso, você não sabe amanhã, você não sabe amanhã. Exato. E esse trabalho, isso que você falou de a gente precisar, às vezes, de pessoas que coloquem a gente fora do contexto ou que digam pra gente coisas que a gente não tá vendo, faz parte, uma parte importante do trabalho que você desenvolve, né, como mentora Exato. nas empresas, né? Conta então um pouco pra gente como é que é chegar pra galera e falar, viu, pega, vocês não estão entendendo aqui. Não precisa de tudo isso, né? A gente, eu ia falar a gente aqui porque, né, a gente trabalha a gente lida muito com o RH, né? Tem as áreas financeiras envolvidas na remuneração também, tem a diretoria, né, o board, os conselheiros, os donos, enfim. Mas a gente está falando de uma plataforma para pessoas, né? A gente está lá repensando remuneração e remuneração total para as pessoas, né? Uhum. E quando a gente está nesse contexto de olhar as interações, olhar as relações, toda empresa tem cultura, né? Eu achei interessante porque eu já ouvi algumas vezes, não, a gente não tem cultura nenhuma. Eu falo, tem. Você não declarou ela, você não tem clareza de qual é, mas tem uma cultura, né? Uhum. E seja o que está acontecendo, que parece que é um problema, é parte dessa cultura, é uma manifestação, é um sintoma, Uhum. né? Então, assim, se você está gripado, qual que é o sintoma? espirrar, né? Coriza. Então, né, assim, a gripe está ali, o sintoma é Um indicativo de essas que reações, é um existe. indicativo, perfeito. Então, algumas condutas, alguns comportamentos, eles são sintomas de uma cultura, tá lá. Né? Agora, a gente percebe isso por esses comportamentos. E aí a minha atuação, ela se dá mais com empresas de pequeno porte. Porque quando a gente fala de empresas de grande porte, né, geralmente você tem mais dinheiro, mais condições, mais recursos financeiros, você contrata profissionais com mais bagagem, com mais vivência, que vão te trazer mais condições de análise. Geralmente a empresa está também numa posição em que ela está criticando, ela está questionando, ela quer, né, ela quer ir para, seja o motivo que for, às vezes é só um motivo, é legal, né? Tem uma obrigação aqui, a gente precisa fazer, legal no sentido jurídico, né? Às vezes é uma questão de tendência, não, é ágil, temos que ser ágeis também, né? Então, temos vários motivos, mas muitas vezes empresas maiores, mais estruturadas, elas conseguem ter mais recursos à disposição. E aí tem aquele nicho, né, que é a maior parte das empresas hoje no Brasil, que é o pequeno empresário, a pequena empresa. Tem ali, depende, claro, do faturamento, mas 10, 20, 30, 40, até 100 colaboradores, que ainda não está conseguindo se estruturar, mal e mal tem um RH, né, que dirá uma política de remuneração. Né? E hoje a principal demanda, inclusive, que eu recebo é essa: eu preciso de um plano de cargos e salários. A pessoa não sabe nem exatamente o que é isso, ou qual é o impacto que isso gera, e a gente não consegue fazer esse trabalho se não tiver olhando para a cultura. Né? Mas, então, nessa atuação com as pequenas empresas, elas estão carentes, né? Não tem muita gente olhando. Uhum. E até com conhecimento, com ferramentas para ajudá-las a fazer essa reflexão. Né? Então, eu acho que essa é uma das formas de conectar com o propósito. Tá? Então, peraí, vamos junto aqui olhar. Se você está aberto a essa reflexão, vamos olhar o que está acontecendo, vamos identificar, vamos entender quais são os sintomas daquilo que você está dizendo, né? Tô com dor aqui, tá? Mas quais são os sintomas? Vamos entender para saber o que está acontecendo por trás e aí tomar uma decisão consciente do que quer mudar. Porque às vezes a gente entra em contato, né, com o sintoma e fala, puxa, mas isso aqui dá muito trabalho para corrigir, ou não, aqui não pode mexer. Mas tudo bem, pelo menos é uma decisão consciente, né? Eu vou sustentar essa cultura, sim, de forma consciente, porque eu não estou podendo mexer nela agora, ou não.
é o momento, eu quero mudar, eu quero oferecer um outro ambiente, eu não quero determinadas condutas aqui, então eu estou disposto a fazer essa reflexão. Eu lembro que na nossa prévia você comentou assim que teve uma empresa que contratou uma consultoria para fazer um plano de cargos, com um olhar técnico para aquilo, e depois contratou você para entender o que fazia com aquilo, né? Pra entender o que fazia. E é bem o que a gente tinha comentado antes de se condicionar a uma forma de aprendizado, isso também acontece se condicionar com a questão técnica, né? Porque a gente se condiciona de que a gente precisa se armar de recursos técnicos, porque tem que, né? E aí depois precisa de alguém para falar assim, não, você tem o recurso, mas pera lá, né? O que você faz com isso? Ou então, será que você não tinha que ter analisado coisas antes? Na comunicação, no plano de carreira, a gente vê muito isso, né? Plano de cargos e salários, um plano de remuneração, né? Porque muita empresa monta, aí agora é hora de comunicar. A gente vai comunicar o que foi feito, mas você tem que entender que a sua remuneração já passa uma mensagem muito antes de existir uma técnica envolvida, né? Porque o salário você está pagando desde o dia 1 daquela pessoa na empresa. Então, como que você tem tratado essa relação, né? Com aquilo que a pessoa entrega e a contrapartida, né? Exato. A gente estava falando aqui de certificação antes, né? Uhum. Bom, e eu adoro aprender, né? E eu acho que uma das maneiras... As certificações, claro, tem certificação de tudo que é jeito. Tem umas que você vai lá, faz uma provinha qualquer, e tem aquelas que são difíceis mesmo. E tem umas boas que são difíceis pra caramba de fazer, né? E eu gosto de fazer porque, para mim, o processo de aprendizagem, ele é diverso. Eu aprendo na prática, então eu aprendo de forma teórica, e eu aprendo por conta. Então, eu gosto muito de fazer uma aula, entender o conteúdo, né? Fazer a aula, entender o conteúdo, mas depois eu leio sozinha, faço os meus esboços e desenhos, e aí tudo que eu aprendo, eu tento conectar com a minha prática de alguma maneira. Com qualquer coisa. O módulo de estatística, né? O meu mestrado foi com análises parecidas. E a de doutorado vai ser também com análises... Vai envolver algumas análises, regressão, enfim, né? Algumas coisas mais complexas, mas tem ali... Então, eu tô o tempo todo tentando conectar. Pode não ser com a remuneração, mas pode ser com uma pesquisa, com uma publicação, com um ensaio clínico, enfim. Eu tô sempre tentando conectar o aprendizado com a minha realidade, com o meu dia a dia, porque isso me ajuda a absorver, a incorporar o que eu estou aprendendo. E uma das coisas... Então, sempre tem alguma coisa legal, né? Tem esse processo de estudar para a certificação, acho que ele me ajuda também a me aprofundar no conhecimento. E aí, isso para dizer que... Eu lembro que teve alguma das coisas que eu ouvi, né, durante esse estudo para a certificação, que foi... a remuneração, ela tem um impacto emocional. E a remuneração, ela passa uma mensagem. Né? Então, então, no caso dessa empresa, né, que eu fiquei super surpresa, assim, e não é raro, tá? Eu tenho tido alguns pedidos já de, olha, a gente recebeu isso aqui, só que na primeira vez que vai rodar o ciclo, não dá pé, não sustenta. Eles não conseguem, né? A empresa não consegue implementar, a regra não está bem definida, às vezes é uma questão até metodológica, né? É um conhecimento que ele ainda é bem fechado, ele ainda é bem restrito, né? Então, não são muitas pessoas que sabem como estruturar uma análise, uma avaliação de cargos, uma tabela de remuneração, enfim. Então, às vezes, vai puxar a tabela do Google, faz uma busca no Google, puxa uma tabela e coloca uns valores lá. As pesquisas de remuneração não têm referência, você não sabe de onde é que está vindo, né? Então, essa empresa ela veio com essas informações e falou, olha, a gente não conseguiu aplicar, não estamos sabendo o que está acontecendo aqui, porque a gente recebeu, parecia que fazia sentido, mas agora a gente não está sabendo o que tem aqui. E realmente eles estavam assim, eles não sabem nem... Mari, a gente não sabe por onde começar, a gente não sabe o que ver. E aí, eu sempre volto para a cultura, né? A primeira coisa é sempre a cultura. Tá, mas olha só, por que você botou um plano de cargos? Por que você contratou? Ah, porque a gente tem essa dor, porque a gente quer dar um senso de crescimento para as pessoas, é uma profissão, é uma atuação muito técnica, né? Muito especializada, tem profissionais restritos com esse conhecimento no mercado, então a gente precisa engajá-los e retê-los, e a gente também quer dar esse senso de retribuição, então tem empresários e empresas que elas realmente querem dar essa sensação de você tá aqui se dedicando pra gente, a gente também quer dar esse retorno para você. Então é isso, a gente quer dar esse senso de retorno, tá? Então vamos entender as premissas, e aí a gente vai indo atrás para entender o que estava ali, né? Então, que mensagem que você está passando? Porque só fazer um plano de remuneração ou carreira não necessariamente
vai atender à necessidade daquela cultura. Nem foi feita uma análise a respeito da cultura ou do negócio para saber o que faz mais sentido, né? Então é isso, quando a gente vê né, lá na empresa, voltando lá para a origem, né, do ajudar, quando a gente vê a empresa que às vezes ela tem uma dor, né, mas ela não vai olhar a causa de onde só tá, eu tenho um sintoma, eu tô com coriza, eu tô com tosse. Pega papel higiênico e limpa o nariz. Isso, você vai lá e dá o remedinho para a tosse, mas se você não tá olhando se tem alguma coisa mais grave ali por trás, você não vai resolver o problema, né? Vai atender a sua ali e continua com o que tá te atacando. A comunicação, você pegou esse exemplo, acho que ele é muito bom, ela não é fácil. A gente faz, e tem empresas grandes que também não sabem o que fazer com o plano depois, porque tem receio do impacto que vai causar ou do que pode causar. Como é que eu vou fazer isso? Eu divido isso em etapas, não divido. Como é que eu desenho uma política? Como é que eu, sei lá, crio um comitê para fazer uma avaliação das pessoas que vão ser promovidas ou ganhar mérito? Acho que a parte do enquadramento, quer saber quanto isso pode ter de impacto na folha de virada? Cara, esse é o É o mínimo. mínimo. Tanto é que nós temos uma área de comunicação nossa para ajudar também as empresas. Falar assim, cara, você precisa capacitar seus gestores, então vamos lá, vamos ensinar para o cara isso que aconteceu. Ele vai entender que método é esse, como é que funciona, para quando alguém vier questioná-lo, ele vai dizer assim, cara, isso é coisa do RH, o RH que trouxe. Não, não é coisa, isso aqui é nosso, eu tô nessa. Uhum. E o que quer dizer é isso, e se eu não tiver a resposta eu vou buscar, mas porque eu tô nessa contigo, né? Não é fácil fazer esse negócio. Não. Democratizar a remuneração, já que a gente começou por isso, eu continuo te perguntando, nós estamos nessa missão, você deve ter notado. Só que não é fácil, Bari, porque a gente quer crescer o share de mercado, só que, cara, 95% das empresas do Brasil hoje não estão preparadas para pensar nesse tema. Uhum. Grande parte são empresas pequenas, muitas familiares, o dono está tocando ali, então o que o sindicato falou pagar? Piso do sindicato. Então paga o piso do sindicato, não quero saber disso. Mas não é só sobre isso, entende? Você consegue fazer pequenas movimentações e dá uma sensação de crescimento, de evolução, de progressão. O cara fala, cara, eu quero mais disso. De onde veio isso? É uma troca. É que a grande maioria não tem de novo o pensamento no outro, sacou? Acho que a gente começou involuntariamente. Você vê que gostoso que o episódio é? Cara, qual que é a pauta? De repente a gente entendeu agora que a pauta enquanto eu não penso no desenvolvimento da sociedade, o artigo 171 da Constituição diz aí, para que você tem uma empresa? Dentre várias coisas, para gerar riqueza, é para desenvolver para desenvolver a região em que você cria aquela maneira de produzir dinheiro, um bem de consumo, ou seja lá o que for. Só que se o pensamento não está no outro, é só encher meu bolso de dinheiro. E se for só encher meu bolso de dinheiro, a gente sabe que as pessoas hoje já não começam a não querer escolher esse tipo de empresa mais. É falar, não, essa aí, se for para fazer isso, eu não quero não. E a escassez de mão de obra está mostrando isso, eu posso escolher e quer saber? Não vou para lá. Não vou para lá, não é isso que eu quero, né? Mas tem empresas que justamente elas começam a gerar essa consciência. Uhum. E são essas que... Acho que é o nosso começo, né? Esse é o nosso começo. Porque elas, quando elas implementam essas ações, elas também demonstram para o mercado em que elas atuam, para a região, que os profissionais daquela especialização, né, que no caso eu estou pegando essa empresa que a gente revisou ali, né? Então, a origem da intenção, ela via nisso, não, a gente quer dar esse retorno, a gente quer que as pessoas se sintam valorizadas e recompensadas de forma digna pelo que elas estão trazendo. Uhum. Mas então por isso eu preciso de um plano que eu consiga entender como aplica, porque senão não resolve, senão eu não consigo aplicar e eu não dou o retorno. Aí é mais gente frustrada, quem pagou frustrado porque não consegue aplicar e quem ouviu a notícia de que ia receber não consegue receber porque ninguém sabe, né? Não, enfim, vira aquela bola de neve. Então, quando essa empresa começa a aplicar isso, ela começa a reter as pessoas que dão, né, que dão a sua contribuição, os profissionais que se destacam, aí outros começam a querer fazer parte. E tem algumas empresas que eu acompanho há algum tempo já, né, anos, assim, de 4 anos. E é muito legal ver essas mudanças acontecendo. E aí, esses dias eu vi de uma cliente mentorada, né? A proprietária com quem eu faço contato mais próximo e com as líderes também. E a gente, ocasionalmente, faz alguns eventos. E aí eu vi ela contando num evento de equipe uma história que me chamou a atenção, né? Porque ela assim, agora a gente fala, quando está com o processo seletivo aberto, a gente vê pessoas nas entrevistas dizendo, eu estou um tempão esperando, eu estou sempre acompanhando vocês para que eu
porque espero uma vaga abrir, porque eu quero trabalhar com vocês. Quando a gente começou 4 anos atrás, Mari, eu tô perdendo todo mundo, ninguém para, ninguém quer ficar comigo. E foi um trabalho, assim, mas é uma empresária visionária, completamente fora da caixa, lida com o ramo de comunicação, né? Então ela tem que ser criativa. E ela foi corajosa. Assim, a gente tinha muita coisa fora do eixo. E ela foi fazendo, e foi um plano de médio prazo. Não é que uma hora para outra a gente mudou tudo. Não, tem que ter paciência, persistência. E ela abraçou e foi fazendo as mudanças conforme o ritmo dela, conforme a disponibilidade financeira dela, e foi fazendo os ajustes, né? Então eu fiquei super feliz quando eu vi ela falando isso, e eu falei, poxa, é verdade, gera uma mudança, mas ela tem, né? Então, onde é que a gente quer chegar? É isso, é o que eu falo, é que é inverter a balança, é quando a gente quer mais pessoas querendo trabalhar com a gente, e quando as empresas concorrentes no segmento no mercado, o que essa empresa está fazendo que está querendo, né, que está atraindo mais pessoas do que a gente? Poxa, tem lá uma cultura declarada, tem um plano de remuneração e carreira desenhado, faz pesquisa de acompanhamento e satisfação interna periodicamente, investe em treinamento da equipe, investe em ferramenta, né? Investe em reconhecimento e premiação. Então, você começa a ver porque avaliação de desempenho e gestão de desempenho, porque quando a gente fala lá de remuneração total, não é uma coisa, é um conjunto de coisas, e elas geram valor percebido. E é esse valor percebido que eu entendo que é onde eu quero chegar, né? Onde a gente precisa chegar. A percepção de que o valor gerado ele é tanto que vale a pena estar lá ou querer estar lá, né? Mais do que em uma outra empresa. E essa empresa se sente contribuindo, né, socialmente, porque ela oferece uma boa condição de trabalho, um bom ambiente de trabalho, onde as pessoas gostam de estar, onde as pessoas querem estar, e ela gera o seu retorno também para os clientes, né, que ensinam eles a se comunicarem, a se posicionarem, a fazer gestão de crise, e a também fazer as reflexões internamente e assim por diante, né. Comenta. Não, é que eu ia comentar que você conseguiu embalar muito bem tudo isso, esse conhecimento, essa sua visão global também num produto, né? Então, hoje na sua consultoria você consegue entregar valor em várias frentes. Eu até abri aqui para ver quais eram as frentes aí de fato, né? Mas assim, desde organização estratégica, cultura, gerenciamento de mudança, aquisição de talentos, carreira, remuneração. Então, assim, você conseguiu olhar para esse universo de RH e o seu currículo também é muito extenso. Deu para conhecer muitos lugares, né? Exato. E deu para conhecer muitos lugares, aprender e também ver muito podre e falar assim, gente, agora eu vou falar, agora ninguém me cala, é isso mesmo? Eu falo acho que a melhor forma da gente aprender é o que não fazer. Mais do que saber como fazer dar certo, é ver dando errado. É tipo advogado escrevendo uma regra. Ele escreve uma regra e fala assim, isso significa o quê? Que você não pode fazer isso, dar o exemplo pelo não. Ajuda, né? Assim, a gente tem que atuar pelo exemplo, né? Porque vamos lá. Líderes têm que ser pelo exemplo. Não adianta falar uma coisa e fazer outra, né? Mas eu acho que a gente aprende muito com o erro também, né? Como não fazer. E eu já, né, teve uma trilha ali em algumas experiências em que eu vi coisas que falei, puxa, não deveria ser feito dessa maneira, o resultado disso não foi muito legal, né? Ou naquele contexto estava dando certo, mas eu pensei, mas será? Porque depois eu vi uma outra maneira mais legal de fazer. Falei, opa, peraí, tem outras maneiras de fazer aquilo que eu achava que não era tão legal. Ou até às vezes, puxa, achava que era bacana e vi uma forma mais legal ainda, né? Então, é isso, se colocar no lugar de constantemente aprender e tentar absorver alguma coisa. E aí, como eu tive essa atuação generalista, né, eu gosto de dizer, acho que eu comentei isso para vocês, eu gosto de dividir, assim, de passar tempos, né, fazer temporadas dentro, sentindo, lembrando como é estar no dia a dia ali da empresa e contribuir de fora como parceira, pegando na mão e andando junto como consultoria, como mentoria, né? Porque a gente não pode esquecer da dor. Porque no consultoria, às vezes, a gente está num lugar muito confortável de fora. Você está lá dando pitaco, apontando, dando as ferramentas, mas a empresa está percorrendo o caminho. Você está percorrendo junto, mas você não está executando por. E aí isso é uma questão, né? Eu não executo pelos meus clientes, eu ajudo eles a implementar para dar autonomia para eles executarem. Então, para mim, a visão de sucesso é quando eles conseguem fazer sozinhos. Se eu precisar voltar para fazer de novo, temos que melhorar o processo para que tenha mais autonomia na próxima vez. É tipo aquele negócio assim, você assiste MasterChef e aí você tá lá assistindo, aí você fica meio assim, pô, meu, não é possível que a pessoa fez isso, meu, né, tá óbvio, tal. Aí você vai cozinhar, aí você fala, pô, eu aqui fazendo
tudo aquilo que eu falei. É meio difícil desossar, né? Ou enfim, É, tirar tipo, pô, esse realmente, né, se tivesse um cronômetro aqui, eu também acho que ia ficar uma nervosão. Exatamente, exatamente. Então a gente fica naquele lugarzinho, né, que é legal de vez em quando lembrar como é que é a dor do dia a dia, as dores, né? Vocês, né, dentro da empresa, pô, vocês têm os dilemas de vocês sabem o que acontece no dia a dia e sabem que o cliente está passando por isso também, porque, né, é um ambiente, tem uma cultura, tem pessoas, e onde tem pessoas tem relações, né? E aí tem uma complexidade né, de coisas acontecendo, né? Então, assim, essa minha atuação generalista me ajuda a ir do RH ponta a ponta, mas eu sempre falo, cultura, aliás, todos os processos eles são da empresa. O RH pode operacionalizar, né? Mas aí é da empresa. O plano de remuneração é da empresa. A cultura organizacional é da empresa e, em última instância, dos donos, né? O que acontece dali para baixo é porque está podendo acontecer, né? Então, trazer muito essa visão também, porque senão, coitado do RH, né? Coitada da gente, fica lá, tá tudo com a gente, né? E não é assim, às vezes não temos todas as ferramentas e nem o poder de fazer modificações que fossem necessárias, né? Então, nesse processo, você é quase que uma infiltrada, assim. Eu sou uma observadora cuidadosa, cautelosa. Sou observadora cautelosa, a gente troca umas ideias, às vezes umas ideias assim mais sinceronas, né? Às vezes a gente vai ganhando espaço, sou uma pessoa sou uma pessoa super curiosa, paciente, mas sou sincerona também, né? Então, às vezes eu falo, vou me colocar no lugar aqui de ser sincerona. Olha só, vem cá. Não fala isso porque não é legal, não faz isso porque não cai bem, né? Então, Cara, ser sincero é um negócio que é um desafio, mas é muito importante para a vida, cara. Conversas cruciais, sempre teremos, e nunca é bom evitar. E quando tiver, saiba como lidar com elas, assim, né? Entender o momento. Pô, essa vida de consultoria é uma vida interessante, cara. Você se embrenhou num doutorado, um mestrado e depois um doutorado, para trabalhar uma técnica. O quanto você carrega dessa técnica para dentro das consultorias e mindfulness, né? Falei certinho? É isso mesmo, né? E você sabe que o lance do palhaço tem uma relação muito forte com isso? Sobre o viver agora. Esquecer traz para o agora e traduz pra gente o que é o mindfulness nas suas palavras, com o tipo que você assim, estudou. É só meditação? Isso, Porque todo mundo já pensa nisso. Você vai lá o quê? É. Você vai só meditar? Boa. E vamos pensar, a gente falou da palhaçaria, que é uma surpresa aqui, mas o que de fato aquele curso quis trazer pra gente é isso sem dizer isso, né? Conta aí, vamos entrar por esse tema, porque eu quero saber Pô, onde então ele em vez de encaixa você me chamar de palhaça, você podia, né? mindfulness. se chamar de mindful, de É. atenta, É. plenamente consciente. Cara. No meu LinkedIn lá, pô. Bora, Tirar o mas palhaço. esse é legal, porque é bom traduzir. Eu acho que às vezes você traz uma figura para essa discussão e o cara fala, ele criou imagens sobre isso e fala, puxa, que coisa interessante, nunca tinha pensado que essas coisas se associariam. Vai lá. Legal. Poxa, o que eu trago? Tudo, 100% do tempo, né? Porque, vamos lá, aí eu vou dar um pouquinho do contexto de como é que isso entrou. Eu entrei no Mindfulness por causa da empresa, né? Eu estava numa época de muito questionamento e intenso estresse. Intenso estresse. Eu falei, pô, será que vale a pena isso tudo, né? Isso está valendo a pena? Então, né, a contribuição que eu posso fazer, né, tá me fazendo bem, eu tô fazendo bem também, então é um pouco desse questionamento. E eu, embora sempre tenha atuado na área organizacional e com empresas, por ser psicóloga, eu entendo que eu preciso ter uma teoria que me ajuda a dar sustentação, uma visão de pessoa, de ser humano, que me ajude a entender e a modelar, ou implementar, ou fazer o que precisar fazer dentro do contexto das empresas. Então, eu comecei a estudar terapia cognitivo-comportamental. E aí eu fiz a minha especialização, já tinha uma passagem, né, uma vivência, uma formação com uma outra linha, e aí eu comecei enfim, essa coisa da curiosidade. Você vai aqui, vai ali, eu falei, não, peraí, eu acho que é isso aqui que eu preciso entender um pouquinho mais. E aí, nessa época que eu estava fazendo a pós-graduação, assim, eu cheguei meio que num ponto em que eu falei, puxa, eu preciso fazer uma mudança, para mim não tá dando mais essa atuação profissional que eu estava tendo, era num contexto dentro de uma empresa.
E aí, meio que junto, durante a especialização, as coisas elas acontecem meio que, né, assim, é isso, as coisas acontecem, né, elas acontecem da maneira que tem que acontecer. Eu ganhei um livro de presente que chamava Atenção Plena. Antes disso, eu já tinha falado e estudado muitas coisas e eu leio muito artigo em inglês, uma questão mais, enfim, bagagem acadêmica de procurar algumas referências, mesmo as produções em português geralmente são publicadas em revistas internacionais para dar visibilidade para essa produção em outros lugares. E aí eu já tinha visto vários artigos sobre o tal do mindfulness, e aí eu traduzia como consciência plena, não sabia que era o tal do atenção plena. E aí, quando eu ganhei o livro, tudo meio que na mesma época, eu ganhei o livro de presente de aniversário, eu estava já no momento ali de saída, de ruptura dessa experiência profissional, estava fazendo a minha pós-graduação, eu comecei a ler o livro, falei, cara, que bacana esse negócio aqui, fui procurar na internet o original, peraí, deixa eu ver quem é esse autor, deixa eu ver, e aí eu vi o termo, mindfulness, caramba, é a mesma coisa aquela que eu já tinha lido lá atrás, anos antes, não sei, 2, 3 anos atrás, a mesma coisa e tinha pouquíssimos estudos sobre. E eu falei, tá, deixa eu ir agora atrás desse negócio se tem alguma coisa no Brasil. E aí eu entrei em contato com a universidade, que aqui é a Federal em São Paulo, Unifesp, e eles tinham um programa de formação. E aí eu me inscrevi, fui lá e, nossa, é uma formação extensa, ela demanda mesmo, sabe? Você tem que vivenciar, você tem que praticar, né? Eu já tinha uma vivência meditativa, eu já tinha uma questão filosófica pessoal, né? De contato com algumas práticas meditativas. Sempre tive interesse, para mim era interessante, aí em alguns momentos eu dava uma pausa, depois voltava. E aí as coisas meio que foram conectando, assim, sabe? Então eu falei, poxa, tem a ver com aquilo, mas é diferente. E aí eu comecei a fazer a formação, foi no momento em que eu saí dessa empresa. Eu precisaria também de fazer os treinamentos eles acontecem em formatos intensivos, então são 7 dias, é uma semana inteira de treinamento, depois você faz alguns retiros de mindfulness, que são práticas não religiosas, né? Então são práticas, é um treinamento intensivo na prática. E aí você tem que ministrar programas, porque ele está estruturado como um protocolo, um programa, um currículo de intervenção clínica, tem uma origem clínica, tem uma origem hospitalar. Né? Para o contexto clínico de alívio do estresse, de manejo de ansiedade. Então, você tem uma dedicação mesmo, né? E aí eu acabei dedicando o meu tempo para fazer essa formação. Só que isso tudo começou, sabe, veio essa consciência nesse momento de estresse no trabalho. E aí, quando eu comecei a me aprofundar nisso, eu falei, caramba, e se a gente tivesse a oportunidade de levar esse aprendizado para dentro de alguns contextos em que a gente vê essas pessoas tão autocentradas, tão focadas em si, que elas esquecem que elas estão ali gerando impacto em outras pessoas, né? E aí eu comecei a me aprofundar. Então, a premissa é que você pratica. E o que é isso, né? O tal do mindfulness, que é traduzido como atenção plena. A gente não tem uma tradução exata. Também é utilizado como consciência plena. Mas são duas coisas. É uma qualidade de atenção, é um estado mental. Então, um estado mental é um tipo de atenção que você sustenta intencionalmente, propositalmente, ou seja, tem intenção. Não é uma coisa que eu estou aqui e a minha mente está divagando. É justamente o oposto. Não, eu vou intencionalmente trazer atenção para o que está acontecendo. E a forma que a gente acessa a experiência do momento presente é pelo que acontece no presente, o nosso corpo. Né? Então, se eu trago atenção para, nesse momento, a sensação da minha, né, a minha sensação do assento, meus pés tocando no chão, ou um pé, a sensação do toque com a meia, com o calçado, né? A sensação da temperatura da mão, a minha respiração. Então, quando eu trago atenção para isso e vou notando o que está acontecendo, eu estou no momento presente, eu estou usando o meu corpo como uma âncora de atenção. E a nossa mente vai devagar, porque nos um segundo depois você vai pensar em alguma coisa, no almoço, provavelmente na sobremesa, começou a bater a fome da sobremesa de novo, né, para nós, doceiros, deu a vontade da sobremesa, do cafezinho, e aí você lembra da reunião, e você lembra da janta, do final de semana, aí, peraí, traz atenção de volta. Então, esse estar atento de forma intencional, momento a momento, para a experiência, seja ela qual for, sem julgar se é bom ou ruim, apenas notando a experiência acontecendo. Esse estado é o estado
de atenção plena, de consciência plena, que a gente chama de mindfulness. Para desenvolver esse estado diferenciado de atenção, porque eu sempre falo assim, estar atento. Aí todo mundo fala, mas eu tô atento. Sim, mas você tá aqui, mas não quer dizer que você tá atento. E o problema do estar atento é que dá uma sensação também de estar alerta, de Isso, você de estar, tipo assim, tensão. reativo, né? Também de estar, tipo assim, eu tô atento, tipo, você tá reativo num ambiente que você tá Isso. desconfortável. Não é isso, né? Não Estar é, exato. atento É estar presente, à sua né? percepção do seu corpo do momento. Né? Exato, estar consciente, a gente até poderia utilizar essa palavra, estar consciente da experiência momento a momento, porque quando a gente fala da atenção, parece que é isso, né? Já dá aquela sensação de estresse, né, de fuga, de luta, de tensão. E não, é estar consciente do que está acontecendo. E a forma da gente desenvolver esse estado particular de atenção, que é diferente do estado automático de pensamento, né? Então, em Mindfulness a gente fala desses dois modos, que ativam regiões diferentes no cérebro. Um modo fazer, que é o modo, né, automático, que é isso, fica planejando, pensando e ruminando, né? E a gente fica literalmente mastigando as ideias ali, ruminando, pensando, antecipando e remoendo o passado e indo pra frente, indo pra trás e, sabe? Às vezes eu falo assim, eu falo que às vezes a gente vaza, até fala umas coisas sozinho, sabe? Assim, os pensamentos, eles são tão intensos que até a gente vaza, acaba falando uma coisa meio que sozinho, assim. E tem o estado ser, que é esse estado de presença, de consciência, a experiência, sem julgamento, e aí com alguns princípios de atitudes, que a gente chama. Atitude é uma predisposição, uma disponibilidade que você tem interna. Né? Então, estar aqui com abertura, né? Então, a abertura, a curiosidade fazem parte de Mindfulness. Acho que me tornei uma pessoa mais curiosa ainda. Já era curiosa, fiquei mais curiosa ainda. E então, a forma da gente desenvolver esse estado do modo fazer, do estado mindful, é por meio de algumas práticas, né? Que, grosso modo, né, de forma muito ampla, é chamada de meditação. Algumas práticas, elas são uma forma de meditação, mas o que é meditação? Se você entender que meditar é ficar de perninha cruzada, de olhos fechados, trazendo atenção para a respiração. Ok, mas não é só isso, né? Eu posso estar consciente enquanto eu lavo a louça, enquanto eu estou me comunicando com as pessoas, consciente do que eu estou falando, enquanto eu estou escovando os dentes, caminhando, fazendo uma atividade física, né? E pode ser sim, quando eu estou deitado, trazendo atenção para o meu corpo, quando eu estou sentado, prestando atenção na respiração, prestando atenção em alguma sensação, ouvindo os sons do meu ambiente, sem ficar querendo calcular, justificar, controlar, né? Então, existem várias práticas, algumas, né? Então, assim, algumas meditações, elas podem ser, né? Tipo, mindfulness pode ser um tipo de meditação, mas nem toda meditação é mindfulness. Se você pensar uma meditação que leva o teu foco a imaginar, mentalizar alguma coisa, você não está trazendo a âncora para o teu presente, você está levando a tua mente para longe. Não é tanto mindfulness, né? Então, mindfulness pode ser um tipo de meditação, mas você não precisa necessariamente estar ali sentado, né, como a gente pensa naquela visão tradicional, mas nem toda meditação é necessariamente mindfulness. E a forma como isso é ensinado é em um formato de programas, como se fossem treinamentos. A gente no mundo corporativo chamaria de treinamento, que é aquela coisa que tem carga horária, duração, atividade, início, meio e fim, né, inscrição e resultado no final. É bem isso aí, a história do certificado, porque muita gente começa a fazer o programa, eu quero um certificado. Não, você está aqui para se praticar, o teu certificado é a tua prática pessoal. Você tá com a cabeça lá, não é mais aqui. E também, quando assim, ele pede o certificado, ele já esqueceu. E é uma parada assim, que se você começou a pensar no certificado no começo, sua cabeça está no futuro. Se você faz o treinamento e pensa no certificado, sua cabeça está no passado, né? Porque o certificado é o retrato do que foi, né? Então, ou seja, começou errado, meu irmão. Você começou a estudar mindfulness e tá pensando... E se você parar, você não tá mais praticando. Então, a prática, ela continua, né? E aí, esses programas, eles são, por ter esse contexto clínico, enfim, esses programas, eles são estruturados, tem um currículo que a gente chama, e aí é uma prática baseada em evidência, que quer dizer o quê? Quer dizer que são feitos, né, de forma controlada, alguns estudos específicos, e publicações e publicados resultados, em que a gente vê a eficácia desse programa estruturado, executado da mesma maneira, X vezes, versus nenhum programa, compara a lista de espera ou grupo controle zero intervenção com essa e vê se deu o resultado no final. E aí o que as
pesquisas mostram que ajuda, né, a reduzir níveis de estresse, Ansiedade. isso, né, ajuda a manejar, a pessoa tem uma percepção menos intensa de sintomas de ansiedade, Uhum. você consegue se regular melhor. Aí tem os efeitos colaterais, as pessoas geralmente relatam que elas dormem melhor, né, ela está o tempo todo se percebendo. Então, assim, a minha prática de mindfulness, quando eu comecei a fazer formação, eu já estava consultora, estou consultora há 20 anos, sei lá, mais. E aí, durante todo o meu aprendizado, eu estou sempre trazendo a consciência para o que está acontecendo. Para minha relação com o cliente, com o mentorado, com a pessoa que está fazendo consultoria, a intenção por trás, sabe? Entender, peraí, o que a gente está fazendo aqui? Qual que é a intenção, né? Qual que é o propósito por trás? Uhum. E também a minha própria atuação, né? Então, trazer essa visão mais ampla do sentido para aquele contexto, da intenção para aquele contexto, a relação com o cliente. E a visão de mindfulness, né, em alguns pontos do treinamento, em alguns programas, porque tem vários programas, né, vários programas de mindfulness, vários protocolos ou currículos. Então, tem um mais focado para estresse, tem protocolos mais clínicos voltados para a prevenção de recaída em depressão ou comportamentos compulsivos, por exemplo. E alguns deles falam, né, sobre essa visão interser, dessa visão de interdependência, de relação do todo, do impacto que tem a sua ação no contexto. Principalmente do impacto da sua ação de forma geral. E aí eu acho que conecta de novo com aquela coisa que a gente falou, né? De assim, a gente para de ser autocentrado e achar que se a pessoa não falou comigo ou me cumprimentou torto no cafezinho, cara, não é só sobre mim. Essa pessoa também tem uma vida e ela pode estar com algum problema. Uhum. Então, nem tudo é sobre mim. Né? Tem coisas que simplesmente são e não necessariamente eu posso controlar elas. Então, a gente sai um pouquinho desse aspecto de autocentramento e também entende que aquilo que me beneficia nem sempre vai beneficiar os outros também, né? Então, não é uma questão de abrir mão, nem de questão do consenso, né? Mas é uma questão de acordos, né? De que ações pode gerar benefício mútuo, né? Ô Mari, como é que você vê o papel? Porque assim, a pessoa ela pode ter o mindfulness como uma ferramenta pessoal, assim. Então eu posso desenvolver isso na minha vida e ter isso como uma ferramenta que eu aplico ou não na minha profissão, na minha carreira, enfim. Mas qual que é a contrapartida das empresas para incentivar que as pessoas pratiquem, estejam atentas ao momento e que tenham um ambiente também favorável? Agora eu vou dizer ambiente favorável, né, com todos os cuidados, assim, que eu não acho que a gente tem que estar sempre num ambiente preparado, pronto pra gente, porque é uma atitude muito nossa, né, o mundo, você não vai organizar o mundo para aí sim você se sentir bem. Na verdade, você precisa se encontrar, se conectar com esse momento do agora, independente do que está à sua volta. Mas qual que é a contrapartida da empresa, né? Porque Boa pergunta. tem uma relação, você vê isso? Essa é uma pergunta excelente, porque ela ainda não tem não tem uma resposta única e não é clara também, né? Então, tem vários aspectos. Então, cada um tem responsabilidade sobre si, mas a empresa também tem uma responsabilidade social, né? Mas é isso, não quer dizer que todo ambiente tem que ser até porque o que é bom para um é bom para o outro, enfim. Então, tem esses pontos de percepção individual, né? E a forma como o mindfulness hoje está sendo integrado nas empresas também precisa de um pouco de cuidado. Porque não adianta você ter o programa, dizer, programa de mindfulness. Legal, agora, maneja seu estresse. O problema não é a carga de trabalho, o problema não é a sua atividade, o problema não é a falta de acompanhamento, de investimento. É responsabilidade sua, você precisa manejar seu próprio estresse. Né? E aí, também não adianta ir lá e colocar o programa e a empresa não oferecer condições ou não trazer essa prática para a liderança, por exemplo. A gente sabe que quando a gente fala de cultura, os agentes de mudança, eles estão principalmente na liderança. Então, se você faz incentiva uma prática de mindfulness, mas os teus líderes, de repente, não praticam, não estão ligados, entendendo o que está acontecendo, o que adianta você ter uma equipe consciente, presente, e você não ter uma liderança que está entendendo, que está disponibilizando segurança psicológica para as pessoas expressarem o que elas, né, como elas estão se sentindo ou como elas estão, né, lidando com a situação, que de repente não dá apoio, né? Então, é um pouco complicado, porque não é justamente uma habilidade pessoal. E até eu falo, quando a gente leva mindfulness para a empresa, você precisa entender que o treinamento é para a pessoa e vai gerar mudanças na pessoa. E ela vai fazer reflexões
dela, né? Individualmente. Então, a empresa está disponibilizando aquilo, mas pode gerar, sim, reflexões internamente e a pessoa vai agir com base nisso, né? Então, de repente, ela entende que descobri que meu propósito é outro. Para mim, faz mais sentido outra coisa. Para mim, isso não fez sentido nenhum e tá tudo bem também. A pessoa desiste do programa. Então, assim, é interessante, a gente pode colocar ali no hall de práticas de saúde mental, por exemplo, né? De práticas de ação de equilíbrio. Podemos, mas não adianta a empresa não dar folga, né? E mandar mensagem, exigir trabalho todo dia de noite. A pessoa não consegue dormir, você está incentivando que ela tenha uma noite de sono de qualidade, mas você está demandando dela de madrugada, né? Final de semana. Então, né? Só tem que tomar cuidado com aquela história o treinamento de gestão do tempo. Ó, tá aqui, dei o treinamento de gestão do tempo, vai lá e gerencia o tempo. Agora tá com você. Você já tem as ferramentas, dá um jeito de gerenciar o tempo. Tá, mas a carga de horário tá muito elevada, eu não estou conseguindo dar conta de tudo. Não. Você não está gerenciando bem o seu tempo. Eu te dei o treinamento de gestão do tempo. Então, agora você tem uma ferramenta de controle do tempo. Então, agora usa. Então, assim, é complicado, né? Eu quero dizer que a intenção de estudar mindfulness, eu fiz esse tema no mestrado, estou fazendo doutorado agora e eu quero pesquisar mindfulness nos ambientes de trabalho especificamente, o impacto em trabalhadores, né? Mas o fato de a gente oferecer a ferramenta não quer dizer que ela vai resolver tudo. Então, tem que ter... Sim, é uma questão que ela não é só o treinamento, né? É que nem remuneração por competências, cara. Não adianta você só saber, tem que conseguir aplicar, né? Tem cara que, todo mundo sabe pilotar um carro de Fórmula 1, mas tem pessoas que sabem fazer coisa diferente, conseguem fazer uma aplicação diferente da habilidade que tem, lapidar de forma diferente, né? Você sabe que o curso da palhaçaria, somando a esse tema, ele faz muito sentido, porque o palhaço é uma pausa no caos. Essa é uma das coisas, né? Você fala assim, o que ele quer? Ele quer romper com algo que acontece, trazer uma atenção para ele, ensinar. Só que em todo momento ele está conectado com o agora. Tem um exercício que a gente fez aqui, olha que curioso. Você está nesse palco, né? Se você está ouvindo pelo Spotify agora, vai pro YouTube para você saber onde a gente está. A gente está num anfiteatro aqui. Abre essa câmera pra gente, por gentileza, Isaac. Um exercício muito curioso, um dos primeiros, né? O Darlan falou assim, cada um de vocês agora vai fazer um exercício que é o seguinte, vocês vão entrar pelo palco, vocês vão caminhar até aqui, vocês vão olhar para todo mundo que está aqui, no olho de cada um, e vai sair. Como é que foi isso aí? Isso aí. Isso, agradecer isso aí. Cara, na prática, simples, né? Vem para o palco e faz isso. Todos tiveram dificuldade de entender agora. Acabava o exercício e ele falou assim, vocês perceberam como vocês fizeram? Ninguém percebeu, cara. O nervosismo era tão grande, a situação era tão complexa. A gente queria que acabasse logo, entendeu? Simplesmente Porque você tinha 14 pessoas olhando pra sua cara, e você tinha que atravessar um palco que você olha aqui e fala, você tá zoando, que só isso aqui... Não, mas isso aqui ficou gigante. Isso aqui ficou gigante. Quando a gente começou ali na pontinha, isso aqui parecia a São Silvestre. E aí você tinha que olhar no olho de cada um, agradecer e sair. Mas a gente só queria que acabasse logo, entendeu? E ele falou assim, exatamente. Vocês queriam que acabasse logo. E eu queria que vocês percebessem o agora. Eu queria que vocês tocassem cada passo de vocês e sentissem o chão devolvendo assim, ó, sustenta, meu amigo. Sabe, parece, cara, você tá ouvindo agora e dizendo assim, mas que papo, Cara, agora repare para as coisas da tua vida, certo? Você chega na tua casa, depois de dia de trabalho, e teus filhos estão ansiosos para te ver e para ter o teu olhar. Aí você tá com o olhar no celular, você nunca esteve em casa. Sabe, ou alguém quer bater ou você não está vivendo aquele momento. Então parece que a gente está falando sobre um negócio super complexo, mas na verdade a tentativa é trazer você para agora. Percebe isso aqui? Abre a garrafa d'água. Saboreia, né? Saboreia, cara. Sente isso aqui, ó. A temperatura. A temperatura. Sabe, de uma amizade. Então perceba as coisas, construa. Cara, eu acho que a gente tem muitos problemas porque a gente não vive o agora. A gente vai para um show, enquanto a gente pode curtir a música e viver aquele momento, a gente pega um celular para gravar aquilo. Isso eu acho uma parada muito louca. Porque daí ficou horrível, você não assiste depois.
Tipo assim, você ficou... Falou disso no carro, cara. Sempre fica horrível, ninguém Fica entende horrível. nada e você não ouviu o show porque você ficou gravando. Você ficou Ficou gravando, preocupado com a cara. gravação. Não, e aí você tá atrás de uma galera, você tá, em vez de você tá olhando pro palco, você tá vendo pelos celulares, porque tá todo mundo com o celular erguido. Exatamente. Exatamente. Essa questão do... você tava falando, né, do... Eu queria que vocês percebessem o chão. Né? E aí eu faço justamente esse comentário. Quando é que você percebeu isso? Só depois que ele falou. Ou seja, depois que aconteceu. E aí eu gosto de sempre explicar, principalmente quando a gente está começando o programa, né? Um programa, um treinamento, uma abordagem de mindfulness, enfim, eu falo... Todo mundo sabe, para quem a gente tá falando de direção, né, no começo, e que tem pessoas que se estressam, e aí vai lá e xinga, e cara, aí depois dá um monte de problema, né? E aí você fala, depois que aconteceu, fala, puxa, meu, sabe quando alguém te fecha no trânsito, ou você tá mesmo que seja no transporte coletivo, e dá aquela freada que seu coração quase sai pela boca, né? Que você sente aquela descarga de adrenalina, cortisol, tudo sai fora do eixo, e você fica assim e já fica nervoso. E no carro, muitas vezes, a pessoa já xinga, já levanta os dedos, já fala alguma coisa. Depois você fala, meu, não devia ter feito isso. Você se arrepende. Muitas vezes você até se arrepende se acontecer uma coisa pior ainda, né? E eu falo assim, depois que acontece, todo mundo sabe que não deveria ter feito. O problema é que ninguém percebe antes ou na hora. Né? Então, a ideia quando a gente faz o treinamento é porque todo mundo sabe disso. Só que a gente não consegue perceber, a gente não consegue sair desse estado ou impedir que ele escale a tempo. Essa percepção, muitas vezes, vem depois. Eu falo que é ressaca moral, né? Você fica de ressaca moral, assim, que você fala uma coisa, até você discute com alguém, grita, e depois você fica assim, ressaca moral. Né? Então, assim, a gente não consegue perceber isso vindo, isso surgindo, essa queimação, essa borbulha né, esse ferver de ânimos, de humor. E o treinamento é justamente para isso, ou seja, de forma sistemática, conduzida no treinamento de mindfulness, a gente vai, por meio dos estímulos do ambiente, de forma controlada e segura, a gente vai aprendendo a ir percebendo os primeiros sinais. A tal ponto, e que não quer dizer que ninguém nunca, quem medita não se estressa, quem faz mindfulness não se estressa, só que percebe o estresse acontecendo, percebe o estresse chegando e também aprende o que precisa fazer para não escalar. Então, essa percepção a gente fala, né, que você tá lá, né, no teu modo fazendo tudo e de repente você começa a se sentir sobrecarregado, e isso vai fazendo você descer no buraco. Quando você está lá no fundo, é mais longa a subida para você sair dele. Então, se você percebe quando você, né, desceu o primeiro degrauzinho, fica mais fácil de você voltar ao estado. Só que a gente não consegue, né? Pra gente, no nosso ambiente, bombardeado de estímulos, é muito difícil para a gente perceber quando isso está acontecendo. Então, a ideia do treinamento de forma sistemática e controlada é você perceber. Então, talvez naquele momento que, né, você fosse convidado a pisar no palco, você já veria ali a oportunidade, peraí, deixa eu ver como é que é o ranger do solo, a textura do solo, como eu me sinto, quais são as emoções que surgem quando eu tô aqui no meio. Nossa, me sinto acuado, me sinto tenso, você entende? Porque aí é que tá, você ia ficar tudo isso, só que você ia ter consciência do que tá acontecendo. Você nas palavras dele, você controla o agora é teu. E todo mundo sofreu em controlar porque a gente só queria fugir, então a gente perdeu essa oportunidade. Cara, e aí tem um grande lance de aplicação que foi muito fantástico, esse lance, que eu acho que é um pouco da tradução do que a gente está falando aqui, que acho que eu tinha uma preocupação grande, até porque eu estava falando com muitas pessoas de áreas técnicas e tal, e falou assim, o cara fala assim, meu, puta, que palhaçada, além de ser uma palhaçada literalmente, mas... Que aplicação tem isso? Cara, fui fazer uma palestra com o João ontem. Ou qualquer um aqui está diante de palestras ou de reuniões com clientes, algumas reuniões mais tranquilas, outras mais tensas. Quando você tem noção do agora, você não precisa entrar naquilo querendo acabar. Você pode entrar naquilo querendo ter o controle daquilo, sentindo aquilo. Cada
cada palavra que você diz, não que você vai literalmente pensar em cada uma, mas você sabe como você está conduzindo. É como numa dança. Você pode entrar para dançar e falar assim, cara, vou fazer isso logo. Ou você vai curtir aquilo, você vai entender os movimentos, você vai acompanhar as forças que um corpo faz no outro, se for uma dança de casal. Tudo isso, eu acho que é o que a nossa sociedade, as coisas boas e coisas ruins. De novo, trouxemos a tecnologia. Ela é fantástica para uma série de coisas. Só que boa parte de tudo que ela traz, como quando a gente tem o efeito colateral, é tirar você do presente, cara. Imagina se nós estivéssemos conversando aqui, a gente no WhatsApp, tipo, você tá falando e pô, chegou uma mensagem aqui. Você não tá aqui, cara. Você saiu, né? Naquele momento Você você não saiu. estava mais aqui. Sabe, e por que isso é mais importante do que isso? Não Por é. que a gente acha que a gente consegue gerenciar As duas coisas. E aí você... a gente fala de um filósofo sul-coreano aqui, que fala pra caramba do cansaço. Porque, cara, a gente tem a sensação de que está no controle, mas na verdade o teu cérebro ele não consegue processar essas coisas ao mesmo tempo. Você não tá aqui, não tá lá. Cara, passou. E passou o tempo, cara, passou o tempo. E é tão bom quando alguém nos dá a condição de voltar e pensar agora e a gente não se arrepender, porque a ressaca moral pode acontecer no dia seguinte, mas a ressaca moral pode acontecer 30 anos depois, né? E você dizer, puta, cara, eu não vi meus filhos crescerem, cara. Que remédio você volta no tempo? Cara, que você vai fazer o quê? Cara, você vai fazer o quê? Por que ninguém me disse pra se para, cara? E até te dizem, de repente, mas aí... Você não ouve, você não tá... Não, você ouve, mas é que você não consegue. Porque o resto todo tá acontecendo agora. Você entende? Então, você sabe disso. Você ouviu isso ontem, semana passada, você sabe agora, a gente lê lá nas palavras de sabedoria do Instagram. Não tem os 30 coisas que deveriam ter me dito quando eu fiz X anos, né? Tem os seus... Você sabe, tá lá, você pode ler várias vezes. A questão é que depois que você leu, você dá a próxima rolada para cima na tela. Você vai pro WhatsApp para ver se tem uma novidade ali. Então, você sabe disso. De novo, todo mundo sabe depois que não deveria ter gritado, que não precisava ter se exacerbado. Mas não consegue, porque é tomado por aquela reatividade. E é difícil a gente espontaneamente estar consciente. É por isso que a gente não tá. Porque não é para isso que o nosso cérebro foi feito. Ele foi feito para resolver problemas. Né? A gente evoluiu córtex pré-frontal para resolver problemas. Só que também a gente não chegou aqui resolvendo o problema o tempo todo. A gente chegou aqui como espécie descansando também. Contemplando a natureza também. Né? E não só... trabalhando e solucionando problemas. Então, como é que a gente aprende a estar mais tempo consciente? A gente pode se lembrar. Então, sistematicamente voltar ao momento presente é uma maneira de fazer isso. Era pra gente estar catando frutinha e caminhando por aí, né? Aí a gente nadando sozinho, um friozinho, entre outras coisas, resolvendo uns probleminhas, mas uns problemas, talvez alguns problemas concretos, porque a gente passa muito tempo resolvendo problema que não existe ainda. É verdade. A gente passa muito tempo resolvendo problema que não existe ainda. Tem um dos estudos, não tem como falar de mindfulness se eu não citar o estudo mais citado 100 milhões de vezes no planeta inteiro, que é um estudo da Universidade de Harvard, em que eles fazem uma pesquisa usando um aplicativo, né? E que esse aplicativo ele apita no período ali programado, o período que a pessoa está acordada, ele apita aleatoriamente algumas vezes ao dia, né? Ele sinaliza, te dá um alerta e você precisa responder 3 perguntas. O que você está fazendo, como é que numa escala ali de negativo a positivo, né? Humor negativo, humor positivo, como é que você se sente e no que você está pensando. E aí eles fizeram isso, foram mais de 2.400 participantes, salvo engano. Ao longo de quanto tempo? Eu não me recordo agora qual foi a mensuração. Foram alguns meses, não sei precisar. Não foi anos, foram meses ali, semanas e meses. E aí o que depois eles encontram como resultado é que no período em que as pessoas estavam acordadas, porque era o período ali que o aplicativo chamava, né, o alerta, em 40%, analisando o conjunto dos dados, em cerca de 47% do tempo
que as pessoas estavam acordadas, elas passavam pensando em coisas que elas não estavam fazendo. Ou seja, ela estava fazendo uma coisa e a mente dela estava em outro lugar. Então, por exemplo, ela estava caminhando na praia, mas ela estava pensando na reunião. Se o aplicativo apitasse, né? Eu estou caminhando na praia, minha mente está em outro lugar. Não estou pensando no que eu estou fazendo. Nos momentos em que a pessoa, o que ela estava fazendo, não era a mesma coisa que ela estava pensando, a avaliação das emoções ali, ela era negativa. Quando ela estava, né, o que ela estava fazendo estava alinhado com o que ela estava pensando, ou seja, estou pensando no que eu estou fazendo, a avaliação ali de humor era de neutro para positivo. Então, o achado desse estudo deu origem ao trabalho, à publicação, que é, né, em 47% do nosso tempo, ou seja, metade praticamente, 50% do nosso dia acordados, a nossa mente está divagando. E a conclusão é que a mente humana é uma mente que divaga, e uma mente que divaga é uma mente infeliz. Então, esse achado é um título do trabalho em inglês, e aí eu gosto sempre de trazer nessa perspectiva. Imagina que você tem uma perspectiva de vida de 80 anos, o que é, né, nossa, é muito, né? Uhum. Quem poderia ter a certeza de que teria 80 anos de vida? Quer dizer que lá nos seus 80 anos você viveu presente 40. Os outros 40 você estava divagando. Então vamos tirar então, vamos fazer o seguinte, dos 80 anos você vai dormir um terço disso, né? Teu tempo acordado. É. Até os seus 80 anos, Os 2 quer dizer que terços, você lembra né? de uns 40. Que você estava presente. Tira ali a parte, né, da primeira infância, que talvez você não lembre de algumas Lembra de muita coisas. coisa. Cara, não Quer vai dizer, lembrar de muito, né? então, No fim assim, passar a régua. Você pensa, de 80 anos você viveu metade da sua vida porque a outra você estava viajando, divagando. A gente sabe que tem que estar presente, mas Ou por que então, a gente não está? Isso, também fiquei pensando em situações em que às vezes você tá fazendo alguma coisa e alguém te pergunta o que você tá fazendo. E você tá fazendo tantas coisas que você não sabe nem dizer o que você tá fazendo. É a história das janelinhas, Tipo, né? é. Você começa uma coisa e é isso. Ou sabe? então você deita pra dormir e você fala, nossa, que eu parece que eu não fiz nada hoje. Mas você fez um monte de coisa. Você, né, correu pra lá e pra cá, falou com um monte de gente. O que eu resolvi hoje? E a sensação de não, né, de ter um dia... E aí, essa questão que você falou, o que eu resolvi? É, A gente tem que estar sempre resolvendo pois é, alguma coisa. e parece que pra Quão gente produtivo eu sentir- fui, na verdade. a régua parece que tem que ser sempre essa, né? Dentro do judaísmo, né? Eu sempre falo isso porque, por exemplo, se a gente pegar a Bíblia, vai ler Gênesis, Deus fez o primeiro dia, contemplou. Então ele acaba de fazer o primeiro dia e olha para a criação e fala, e viu Deus que era bom. Isso vai se repetir até no homem, quando ele cria, e viu Deus que era muito bom. Quando ele cria o ser humano, ele fala, cara, de tudo que eu criei, isso aqui é o mais legal. E no 7º dia ele descansou. Só que de um dia para o outro, ele pensou no dia seguinte. Ele está contemplando e fala assim, cara, mas amanhã eu já tô com planos. Não, o meu plano agora é olhar para o que eu fiz hoje. Entende? É uma técnica. Você sabe que eu comecei a fazer um exercício para antes de dormir, que é relembrar o meu dia ao contrário. Então, daquele momento que eu cheguei na cama para começar a dormir, eu tenho que organizar as informações. Então, eu tenho que pensar no dia a partir dali. Mas não do começo do dia para o fim. Daquele momento para o começo do dia até a hora que eu acordei. Porque eu tinha reclamado para minha... como é que eu posso chamar? Minha treinadora do cérebro, vou chamar ela assim, né? Eu falei assim, cara, minha memória tá ruim, acho que eu tô com um problema de memória. Ela falou assim, cara, você não tá com problema de memória, você tá com problema de querer fazer um monte de coisa e não tá organizando, dando condições do cérebro organizar. Aí ela passou esse exercício, cara, eu gostei. Gosto. Tem vezes que eu não faço, não, mas tem vezes que eu falo, deixa eu parar aqui, peraí. Vamos voltar. Tá. Organizar. Esse Você exercício... consegue terminar antes de dormir? Às vezes eu durmo antes. Essa é uma parte engraçada. Porque você fala, cara, naquele momento assim não rola não, né? O cérebro tá lá assim, beleza, Emerson, próxima. Emerson. Exatamente, muito bom. É bem isso. Pô, cara, de novo, eu tenho que fechar esse arquivo aqui. Cara, mas você sabe que isso me ajuda. Passou alguns agoras que eu não pensei, mas eu volto e falo, poxa, caramba, eu fiz isso. Olha, cara, eu nem reparei. Eu nem reparei que eu não dei a atenção que eu devia ter dado, ou que eu poderia ter feito tal coisa, ou que eu poderia ter me reorganizado, ou alguma coisa, tá. Então, essa técnica de contemplação, e tem contemplação e tem descanso. Acho que as duas coisas cumprem também os seus papéis e são momentos diferentes, né? Elas ajudam a entender essa parada que você sabe que você tá trazendo e estudando, cara.
E, cara, e o Benjamin Franklin, ele ferrou com a gente no século XVIII, escrevendo lá a Profissão de Fé Yankee, que dizia assim, cara, o que um trabalhador tem que fazer? Ele começa a dizer assim, ó, se você tem disponibilidade de trabalhar 14 horas e só trabalha 7, as outras 7 você não trabalhou, você vagabundeou. Então, a sensação é, o ser humano foi criado pro trabalho. A Revolução Industrial vem com essa ideia. Então, o momento em que você sente que você não foi útil, que você não aplicou, o Benjamin Franklin grita na orelha, vagabundo, você podia ter trabalhado mais. Quer dizer, toda a tua hora de vida, ela tem que ser traduzida em trabalho. O nobre não trabalhava, o trabalho é do escravo. O nobre fazia o quê? Lapidava a virtude, ficava no agora, repensava, estudava, vivia. Trabalho, agora que todo mundo tem que trabalhar, como é que eu faço um cara de fato a trabalhar? Já que ele tinha 5 galinhas em casa e umas hortaliças, ele tá pronto, eu não preciso fazer mais nada. Eu troco algumas galinhas com outros hortaliças e eu. Para que mais? Cara, mais porque tem que ter, porque o sistema produtivo, acumular. porque tem que acumular. Aí, meu amigo, você deturpou agora a espera, ciclo agrícola que a gente tem. Você pega no judaísmo lá, 6 anos produzindo, o 7º é a terra descansando. Que terra descansar? Hoje tem safra, safrinha. E como é que você aduba a terra, bota produto, por quê? Porque a terra tem que continuar dando coisa. Ninguém espera. A gente ferra com tudo, cara. Você tem uma chave muito boa na mão, mas uma outra grande missão, de fato, conscientizar as pessoas de que isso não é um negócio assim, esse negócio é uma parada aí de, sei lá, cara, não, isso é um exercício bom de se fazer, cara. Numa das aulas, né, no doutorado, a gente estava falando sobre jornada de trabalho, né? Enfim, sentido, significado do trabalho, impactos. E aí veio a questão e se a gente fizer uma jornada de 6 horas? Porque 8 horas é quando o e-mail era datilografado e enviado pelo correio, né? Esse era o e-mail. Agora a gente digita rapidinho, cada vez mais rápido, até inteligência artificial, você diz o tema, ele digita para você e você aperta o botãozinho do send e já vai, né? Enviar já vai. E aí, então, e se a gente então reduz e dá mais tempo para as pessoas descansarem? Mas aí, e aí vem um comentário, né? Tá, mas e se a gente reduzir, será que as pessoas não vão trabalhar mais? Aí elas vão ter 2 empregos, e em vez de trabalhar 8, vão trabalhar 12? Será que a gente, sabe? Então, assim, a gente vai reduzir a jornada de trabalho, mas as pessoas vão de fato descansar? As pessoas estão sabendo descansar, estão sabendo parar e usufruir, desfrutar do momento presente, ou elas vão se ocupar mais? Então, essa é uma questão interessante, né? Porque é isso, a sociedade talvez hoje está menos disponível ou disposta para estar presente. Porque a gente já está cada vez mais ocupado, mais entretido, mais preocupado, mais, né, antecipando mais, planejando mais, né? Então, essa história do ser produtivo, do ter que pensar, do ter que refletir, do ter que recapitular, do revisar, porque a gente não está só naquele momento, não, porque tem problema para fazer, então se eu liberei mais tempo, eu vou fazer mais coisa, e não menos coisa. Então, esse é um paradigma interessante, né? Olha, eu vou dizer assim, ó, eu não sei, eu vou me apossar da metodologia para tentar se antecipar do futuro. Quem sou eu? Ouviu? Eu tô ouvindo o Pondé falando ontem, né? Mas as pessoas estão cada vez menos dispostas ao trabalho como antigamente. Eu não sei se você tem notado isso, né? Você chega para um cara e fala, como é que funciona aqui? Cara, funciona assim, você tem hora para entrar, mas não tem hora para sair. Pronto, você falar um negócio disso hoje, o cara fala assim, o quê? Obrigado, não quero trabalhar para você não, cara, eu quero qualidade de vida. Então, aqui é o seguinte, você tem que estar todo dia no escritório. O quê? Tipo, todo dia no escritório? Entende? Não é nem sobre trabalhar. Cara, eu até topo trabalhar todo dia pra você. Vou me esforçar pra isso. Às horas. Mas vir pro escritório aí já é demais, né? Tipo, então eu olho pra isso e vejo a semana de 4 dias, que também é uma pedida boa, assim, né? O que as pessoas vão fazer com isso? Essa é uma boa pergunta, porque eu acho que mais do que oferecer, é um benefício, mas de que forma você desfruta? Você enche esse teu dia de distração?
Aí você não descansa, não é sobre o descanso, é sobre outra coisa. E aí, de fato, você não usa desse benefício da melhor forma. Ah, mas, Emerson, o problema é da pessoa, ela fala o que ela quiser com o dia dela. Isso é verdade. Mas, de fato, quando a gente pensa isso no modelo de consumo que sustenta a coisa toda, então eu acho que talvez não seja eficiente, porque segunda-feira, quando ele volta acabado do mesmo jeito. É. Ele volta com a bateria descarregada do mesmo jeito. E aí você fala, puxa, será que compensa? Será que de fato isso está valendo a pena? É que isso que me chamou atenção na conversa, né? Porque eu falei, realmente, poxa, se pensar, pô, a gente faz muita coisa em 6 horas hoje. Mas aí veio esse contraponto, tá, mas e daí não vai fazer o dobro? É. Sobrou mais tempo, então não vai fazer mais? Será? Vai arranjar 2 trabalhos que é para receber mais, para poder fazer mais, comprar mais coisas e ter mais coisas. E falei, cara, é verdade, talvez seja isso, né? Então, esse é um ponto que é importante, porque senão o nosso modelo de trabalho também não vai evoluir. Uhum. É. Né? Então a gente não tem que travar porque as pessoas não sabem usar o tempo. Não deveria ser isso, né? Mas então como? Né? E o que, que vai fazer? Então vai resolver? Vão chegar mais cansadas? Mas isso era mais para trazer esse ponto do aprender a descansar, né? Essa sociedade do cansaço, É isso aí. da tarefa, do planejamento. Você já leu Do esse livro, aliás? desempenho, né? Não li. A Chama sociedade- exatamente assim, É, Sociedade exatamente do esse nome. Cansaço. Bill Churran. É. E aí, quando a gente pensa nas ações de bem-estar, né? A gente fala de equilíbrio, vida pessoal, profissional, efetividade, né? Entre vida pessoal, trabalho. Será que talvez a pedida não seja ensinar as pessoas a utilizarem seu tempo, né? Seu tempo, a Cara, eu estarem concordo. presentes. Sim. Cara, eu concordo. Eu já falei. Em vez de oferecer programa, vamos fazer programa disso, daquilo, é mais coisa para fazer. Será que a gente não tem que só usar, primeiro disponibilizar o tempo de qualidade, né? E não fazer o programa de gestão do tempo e saúde mental e oferecer a psicologia online para você ficar estressado no trabalho, né? Mas talvez seja, oferecer o tempo de qualidade e aprender a usufruir do tempo. Eu já falei isso algumas vezes aqui, mas uma vez eu li, achei muito legal isso, que em países em desenvolvimento é muito comum que a gente monetize tudo, até o hobby, né? Então, quando você fala assim, não, eu toco violino, mas é só um hobby, assim, eu acho legal isso, porque, tipo, você poderia muito bem começar a monetizar isso e transformar num trabalho e, tipo, não, eu toco aos finais de semana no, sei lá, na orquestra sinfônica da cidade, qualquer coisa assim, sei lá. Você podia começar a monetizar isso. E a gente faz muito isso no Brasil, assim, né? Então você começa a aprender a fazer crochê, você já pensa, nossa, eu vou fazer uma renda extra. Aí vou fazer para vender. Por que você não faz um? Canal produtivo. Exatamente. E a gente começa a monetizar tudo. Então vão virando vários trabalhos. Então você transforma aquilo que alivia a sua mente numa função, né? E isso em países desenvolvidos a gente vê menos, né? Vê acontecer menos. As pessoas gastam mais tempo fazendo hobbies que pelo contrário, às vezes até custam dinheiro, né? Tipo, elas não vão ganhar nada com aquilo, mas então eu faço um curso de pintura. Mas por quê? Você quer expor? Você quer vender na internet? Não, eu faço porque eu quero aprender. Não precisa ser utilitarista, né? Eu então acho que essa é uma crítica ao utilitarismo, né? Você conseguir... Tudo tem que ser útil, monetizável. Exato. E na minha, né, assim, opinião pessoal, percepção pessoal, é que como a empresa vai oferecer a plataforma para isso, né? Como a empresa pode fazer parte dessa conversa, dessa discussão, dessa reflexão? Eu entendo que também vai depender muito da percepção que a empresa tem sobre o que move o trabalhador. A gente vai falar das teorias de motivação. Então, de repente, se a empresa entende que não, as pessoas não gostam de trabalhar, querem fazer o mínimo, tem que dizer o que tem que fazer, tem que dar ordem. A relação que você vai desenvolver com o teu tempo é diferente de se você entender, as pessoas são automotivadas, elas trabalham porque elas gostam, elas têm um propósito, elas estão conectadas, elas querem crescer. E é interessante porque muitas vezes, né, é essa visão de motivação e de crescer e de engajamento que até vai utilitarizar esse tempo também, né? Então é um paradigma complexo, não tem uma resposta simples, né? Mas é um momento, eu entendo que talvez seja um momento de reflexão. É um momento, sabe, a gente está num pontinho ali a gente já passou por vários momentos de virada, né? A gente teve na pandemia, assim, um grande
gatilho por uma série de reflexões e de percepções do tipo, por que que eu não posso fazer em casa um trabalho Uhum. que eu faço também no computador, no escritório, sem interação com outras pessoas necessariamente, né? E aí a gente tem esse outro movimento de não, tem que voltar para o escritório, porque é isso, se eu não estou vendo as pessoas, elas não têm interesse em produzir, mas aí no tempo livre dela, ela está lá produzindo, né? Então tem uma série é, de visões opostas acontecendo de forma simultânea. E aí depois a gente tem inteligência artificial, né? Que agora também é outro. A inteligência artificial está fazendo as coisas mais intelectuais para eu fazer as coisas manuais. Quer dizer, não deveria ser o oposto, né? Eu poder dedicar tempo para criar e aproveitar meu tempo e ter alguém fazendo a parte, né? Mais, enfim, mais desgastante. Uhum. E essa questão de saúde mental, que é uma crise mundial, né? É um problema de saúde mundial, global. Então, é uma reflexão que a gente vai ter que resolver. A gente vai ter que entender, né? Porque é isso, tudo resolver, né? Tudo não é questão de resolver, mas a gente vai ter que pensar rápido. Cara, e quando você não sabe onde teu inimigo tá ou quem ele é muito difícil você batalhar com ele. Tem mais pessoas em depressão do que qualquer coisa. Se parar pra pensar, a depressão é o mal do século. E você fala, pô, beleza, mas e aí? Entende? O câncer é físico, você toca. Uma outra doença, uma diabetes é física, tá lá. Só que a doença da mente é quase que assim, dá pra terceirizar. É intangível. Intangível. Porque de onde. Cara, e entende? Isso é um mal que tá assolando todo mundo. E a gente tá entrando em uma série de coisas falando assim, eu tô evoluindo. As tecnologias vêm pra acelerar esse processo. Cara, eu acho que não. Porque a gente está cada vez mais distante uns dos outros. E no fundo, lembra que ele tem um estudo de Harvard famoso que foi para um TED lá, que os caras acompanharam pessoas por 75 anos da vida delas. Muitos morrem no meio do caminho, mas do fim o que fica é o que é felicidade de fato para esses caras que conseguiram 75 anos? Relações. Então, a conclusão aí você vai muito longe. Pô, você vai ler o livro que Salomão escreve, qual o valor das relações, não do consumo. Aí você começa a falar assim, cara, puta, tá todo mundo gritando na minha orelha. Cara, é isso. Mas a gente mora num condomínio, a gente tem uma casa grande, a gente nem se encontra dentro da casa e a gente não tem mais um vizinho que é uma rede de apoio ou parentes, e os parentes só enchem o saco, então é melhor deixar cada um no canto, né? não se conecta. Cara, isso é o adoecimento do ser humano. Tudo que o ser humano fez para chegar até aqui, em pouco tempo, diante de tanta tecnologia, ele jogou tudo para fora, dizendo aquilo não é mais útil, esse futuro me diz o que é útil. Não, cara. O teu animal aí dentro, ele clama por socialização. Cara, você sabe que o Pondé termina ontem, né, dizendo assim, tipo assim, cara, diante de tudo isso que eu falei, só tem um jeito, se der uma catástrofe, uma guerra, arrebentar uma bomba com tudo, o sistema democrático, for pro saco econômico, aí vocês voltam a ser ser humano. Aí os problemas do século vão se tornar outros. Aí é falta de alimento, é gente morrendo desnutrida, mas não vai ser da mente. Não vai ser da... Aí você fala, que coisa doida, cara. Pra onde é que nós estamos indo? Fugindo do... como que é? Tem a expressão, né? Tô fugindo de um, mas tô na boca do outro. Como que é eu não me lembro agora. Entre a cruz e a espada. Nossa, mas... Tá pensando, tem o leão e o... Você foge do leão, tem o urso aqui do lado. Entre a cruz... mas você viu, né? As duas querem matar, um leão e o urso. Que doido. Mas, Mari, o que você veio falar aqui que a gente não te perguntou? Gente, acho que a gente falou de tanta coisa, até mais do que... Você imaginava? Quantas horas, quanto tempo você acha que passou? Horas não? Nem foi tanto, só foi 1h45. Pois é, cara. Não parece, né? Não parece. Mas teve algo que você veio no avião dizendo assim, cara, eu quero falar disso, espero que eles perguntem, tal. Agora é a hora. Você falou assim, pô. Cara, na verdade, não. Eu vim porque você vindo agora, você veio pensando na turbina que tava... Eu vim... legal, esse é interessante, porque eu vim... Pô, deu uma turbulência bem curiosa no caminho, inclusive. Mas é isso, eu gosto de ficar observando. Então, o que passou na minha mente? Olha só, deu uma turbulência forte num voo lá não sei aonde esses dias. É verdade, tá, mas não é o mesmo voo. Volta pro presente, sabe? Assim. Mas eu vim bem isso, assim, bem curiosa em
e ver o que a gente ia falar, né? A gente falou tanto na reunião de preparação, que rola uma reunião de preparação para vir aqui. Acho que vocês já contaram pro pessoal, né? A gente, inclusive, Mas já deve conte ter de falado novo, 1 milhão de porque vezes aqui, inclusive. Não, porque talvez tem gente que chegou no teu primeiro episódio, tem gente que nunca tinha visto. Né, Então, se ele então. chegou agora, Tem uma reunião de preparação, né? Então foi super legal. Assim, aliás, né, todo contato, toda abordagem, isso é muito legal. E é isso, eu sou uma pessoa que eu olho tudo, eu presto muita atenção em tudo. Então, para mim, esse primeiro contato, ele é muito importante, porque eu já vou. Né, eu já vou percebendo, ele fala, puxa, que legal, eu só tenho um convite especial, a mensagem é linda, a reunião, são queridos, a gente falou sobre um monte de coisa. Então, eu vim curiosa e vim me perguntando também, né? Falei, puxa, tô nervosa, cara, podcast massa, né? Pô, eu sou fã, eu acompanho. Nossa, como é que vai ser? Ai, será que eu vou ficar nervosa? Nossa, eu não vou interagir muito com a Mercê e com a. Ai, meu Deus, Fernanda. com a Fernanda, Fê. Fê. Ai, eu tenho problemas com o nome, tá, Fê? Relaxa. Tipo, eu ia falar seu nome e fugiu. Mas acontece comigo, quem me conhece sabe disso. Por isso que eu falo, chama de Mari, porque, né, eu sei que inclusive que é comigo. Mas, então eu fiquei assim, falei, poxa, super queridos de conhecer eles, bater um papo. E aí, falei, tá, mas como é que é né, presencial lá? Uhum. A gente chegou, aí a gente conversou aqui, daí eu fui lá, né, demos um tempo, vocês estavam gravando antes também, daí a gente foi almoçar, vi uma dessa, a comida tava maravilhosa. Então, assim, eu vim realmente curiosa, sabe? Vim realmente curiosa, eu sabia que ia ser coisa boa, assim, tava tranquila, mas também notando, né, esse nervosismo que vai surgindo. E também falou, poxa, já estamos aqui, né? Não tem muito o que fazer, não dá para controlar o que dá para acontecer, vamos que Você vamos. veio de azul? Né? Vim. Aí quando eu vou de azul, eu fico pensando, será que vai ter aviãozinho pra todo mundo? A balinha, A balinha, né? eu ganhei. Porque daí eu fico pensando, quantas balinhas será que eles embarcaram aqui? Porque aquela já pessoa ali preocupado com a pegou balinha. 4. E aí, se ela pegou 4, ela tá comendo o quê? A minha e de mais 3 A de mais matemática. 2 pessoas. ela fala que não gosta de matemática, tá fazendo divisão na cabeça. É, mas pra isso eu faço. Não, eu ganhei. É um bom motivador, comida. Eu ganhei aviãozinho, eu não lembrava. Às vezes é isso, também eu fico tão no presente que tem umas coisinhas que às vezes vai ficando para trás e eu não me apego, né? E aí, quando eu entrei no avião, e aí anunciou a chamada de bordo, vai ter a gente tem snacks disso, daquilo outro, e ela As anunciou, balinhas as balinhas de goma, de elas gelatina, falam alguma gelatina. coisa assim, né? Opa, essa eu sei que eu gosto, essa eu lembrei, eu já fiquei assim, eu só esperando ela ver que bebida, não, eu quero snack. A moça, tá, a gente já vai servir, eu só fiquei aqui assim, ó, aviãozinho. Eu já vou na expectativa. Pô, mas você sabe que você me fez pensar aqui, né? O viver no presente e o futuro, não que ele é eles também não se anulam, né? Porque eu fico pensando assim, qual é a missão lá que Deus dá? Por exemplo, no meu caso, eu olho e falo assim, ame o próximo como a ti mesmo. Isso é presente, amor é presente. Mas e por que existe a esperança? A esperança é a projeção do futuro também, de um dia encontrar o Deus que eu acredito que é meu salvador, ou de que essa situação que eu estou, que é muito difícil, que há esperança de ter consolo e que isso vai mudar. Então, eu acho que existe um equilíbrio entre todas essas coisas, né? E você estava me dizendo agora, viver o presente, pode ser o amar, pode ser outras coisas, mas é viver o futuro, porque enquanto eu fico ansioso, eu sou ambicioso em níveis controlados, isso também me ajuda a dar o próximo passo, de falar o que eu quero fazer. Não, o planejamento, ele é importante, né? A gente entra muito na questão, porque quando eu tenho questões reais, né? Mas às vezes a gente não tem questões reais. A gente tem questões imaginárias que a gente nem Possibilidades que a gente fica criando. exato. A gente não consegue controlar o futuro, né? Eu, inclusive, falou da palavra controlar. Eu até prefiro dizer que não é controlar nem o presente, é só estar consciente do que está acontecendo, porque às vezes a gente também não tem como controlar. Mas se você tiver consciente do que está acontecendo, você tem, né, de novo, gestão, gerência sobre manejo sobre as suas ações, sobre quem você é naquela situação, naquele momento, né? Isso é puro teatro mesmo, hein? Consciente de quem você é naquele momento e o que você vai fazer, né? Você vai fazer a partir disso. Cara, o Robson tem uma história que ele conta engraçada, não sei se você vai lembrar disso, Fer, mas é a história assim, o cara tava na estrada, furou o pneu do carro, não tinha o que fazer.
Ele não tinha um macaco ali na hora pra trocar. Ele falou assim, putz, e agora? Aí ele viu uma terra, um sítio, ele tava num lugar meio, sabe, emo, assim. E lá no sítio, lá na frente, uma casinha, fumacinha saindo. Vamos construir aquela história, aquela fumacinha saindo. 4 da tarde, um inverno, o sol já começando a amarelar o céu inteiro. Ele fala, vou lá pedir ajuda. Aí no meio do caminho ele começa. Pô, pedir ajuda, o cara meio que um forasteiro, né? Eu tô chegando aqui, o cara não vai querer me ajudar. Cara, que estranho, né? Porque, pô, chega um cara estranho pedindo ajuda, capaz do cara falar, não vou querer te ajudar. E, pô, você não vai querer me ajudar? Como assim? Tô situação mó difícil, como é que o cara não vai querer ajudar? O cara começou a construir uma história. E ele começou a ficar nervoso. Ele começou a pensar todas as piores coisas. Quando ele bateu na porta do cara, ele falou, eu também não quero a porcaria desse macaco que você quer. Entende? É o que você tá dizendo, cara. Eu construí um mega de um problema e a hora que o cara abriu a porta, eu já descarreguei toda aquela energia que eu investi, sendo que, de fato, eu não sei se o cara ia emprestar ou não. Vamos deixar a coisa acontecer? Eu tenho um problema e tem alguém que eu aguardo uma possível solução, né? Cara, a gente gasta muita energia se desgastando, de fato, num problema que a gente não tem nem como resolver. Ou remoendo o que já passou também, a gente não Nossa. consegue mais mudar, né? E então é isso, não é sobre as tarefas, os planos que a gente tem que fazer, né? O planejamento que eu preciso entregar, o projeto que eu preciso entregar, são coisas concretas, tem um prazo, tem um cliente aqui na palavra, no sentido amplo da palavra, interno, uma pessoa que precisa daquela entrega, e eu tenho uma tarefa, né? Agora, tem coisas que elas não são concretas, não são projetos, são coisas que já aconteceram e a gente fica lá remoendo em consertar o que não dá para consertar mais, já passou? Ou tentando resolver coisas que não aconteceram ainda, né? E não são projetos de verdade, né? Projetos concretos. Então, quando é isso, a gente passa muito tempo pensando até no que não existe, né? No que não aconteceu ainda, né? No que não tá aqui de fato. E é sobre isso, né? É sobre, então, será que a gente podia estar usando um pouco mais dessa energia para alguma outra coisa, tipo viver, né? Se conectar, se relacionar com as pessoas de verdade, né? E não só se relacionar com o celular, só se relacionar com o computador, se relacionar com o streaming na TV, né? Que excelente. Ó, você que tá ouvindo, vendo agora, não sei se você ficou agora com a gente, assim, nessas 1h e 40 e poucos minutos, mas se você ficou, parabéns! Tadã! Você já tá certificado dentro. Obrigado mais uma vez, Mari, pela presença. Foi uma honra ter você aqui. Você pegou um avião para vir nos ver e para compartilhar esse momento com a gente, fazer desse agora um agora bem gostoso, aliás, viu? Saímos diferentes. Entramos aqui, saímos outras pessoas, né? Porque de fato eu acho que esse momento, como todos os outros, tem a condição de reorganizar esses átomos na nossa cabeça, as conexões que eles fazem ali, viu? Todos nós. Eu que agradeço pelo convite. De novo, fiquei super feliz e tudo muito, muito fofo, muito, sabe, bem conduzido. Então, parabéns aí por todo o carinho que vocês colocam. Dá pra ver que vocês colocam muito carinho, né, nesse trabalho. Então, parabéns aí por todo o carinho. Obrigada também por todo o carinho, por toda a acolhida. O pessoal que tá ajudando a organizar tudo aqui. A gente teve momentos bastidores sensacionais também. E é isso, eu realmente vim aqui pra gente bater um papo e passar um tempo juntos e fico bem contente de ter tido essa oportunidade. Obrigado. Muito bom. Ó, então naquela câmera do meio, gostou? Senta o dedo no like, compartilha. Conhece a Mari? Conhece um amigo da Mari? Manda pra ele, fala, pô, cara, a Mari foi no programa lá, nos caras, não sei o que, tá. Aproveita, divirta-se e fique no agora, tá? Eu sei que eu já falei agora, mas se você não estava ouvindo e não estava... E tá ouvindo Se agora? você estava ouvindo lavando louça, fazendo coisa, volta ao começo do episódio e fala, agora eu vou parar e vou ouvir o episódio agora. Até mais, tchau. Tchau.